Fala galera, bem-vindos a mais um IDcast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E hoje... Meu Deus. E hoje a gente tá aqui com o Gabriel, com a Sara e com a Gabriele para dar início à mais nova série do nosso podcast, que é sobre a nossa viagem à Amazônia. E hoje nós vamos falar com eles primeiro, para estar falando sobre nossos testemunhos, sobre a nossa vivência lá, de como foi a nossa viagem e um pouco de tudo. A nossa ideia é trazer toda a equipe para estar testemunhando e testificando tudo que o Senhor fez através das nossas vidas na Amazônia. Para quem não sabe, o ID Jovem foi junto com a APC. O que é a APC? A APC é o Ministério Amazônia para Cristo, que é liderada pela Isabel. E nós fomos juntos com eles para a Amazônia. Ficamos uma semana lá. E temos muita coisa para contar, muita coisa para compartilhar. E se você ainda não segue, o nosso Instagram, @idmissõesid, já está compartilhando tudo lá, tem muita foto, vídeo. Isso aqui é um complemento para que a gente possa estar com vocês, testemunhando de tudo o que o Senhor fez. Bom, então, para começar, a gente vai agora começar falando sobre os nossos desafios pré-viagem. E deixar com vocês. Eu queria saber com vocês, também depois eu falo o meu, né? Mas primeiro com vocês. Qual foi o desafio de vocês, o maior desafio pré-viagem? Como é que foi vocês arrecadando dinheiro, ou então preparativo para ir, a igreja de vocês, seus amigos, famílias, o testemunho? Como que foi o pré-viagem de vocês? Pra gente, a gente teve bastante trabalho, né? Acho que a gente começou uns 4 meses antes da viagem. 3, 4 meses. A gente começou a vender açaí na igreja. A gente tentava fazer café da manhã aos domingos para a escola dominical. Mas grande parte dos dias a gente trabalhava mais vendendo açaí mesmo. A gente teve bastante trabalho, né? A gente contou com mais gente da equipe. Vitória, a Jéssica, a Bia. Até a tia Flávia também ajudou a gente. A gente conseguia a oferta. Para comprar os materiais e depois vender. Aí então, a Vitória, por exemplo, ajudava a gente, ela ia lá no Mercadão, comprava os condimentos do açaí, os descartáveis. A gente fazia uma escala e começava a trabalhar na igreja para tentar levantar esse recurso. Fora isso, né, a gente também teve outros trabalhos. Né? Eu, por exemplo, vendi caneca. Comecei a divulgar as canecas, né? Falei canecas missionárias para poder ir para a Amazônia. E entrou um dinheiro bom. Esse dinheiro eu consegui complementar a viagem com as vendas dos açaís. A gente não conseguiu o dinheiro total com as vendas do açaí. Porque também a gente está agora numa época um pouco fria, né? Então, se fosse num verão mesmo, eu acho que a gente conseguiria vender muito mais. E mesmo assim, a gente conseguiu arrecadar até que um dinheiro bom. Por estar frio, né? A igreja sabia qual era o propósito e nos ajudava muito. Por saber que era para missões, eles contribuíam, eles compravam. E teve gente chave assim também pra gente, que ajudou muito a gente, né? Às vezes vinha alguém assim, senti de Deus de ofertar na vida de vocês. E eu olhava pra cara do Gabriel e ficava, meu Deus. Né? Já teve dias que a gente tava no açaí, né? E via pessoas pra comprar um açaí e deu R$100 como oferta. E a gente tava somando tudo, né? A gente somou todo o valor total e depois a gente dividiu entre a gente. E o que ajudou também depois foi a igreja, né? Graças a Deus tocou no coração. Nos deu um suporte muito bom. Nosso pastor autorizou lá e a gente conseguiu também graças a Deus algum dinheiro para poder complementar o que estava faltando. Isso é muito importante. A minha igreja também ajudou muito com oferta, né? Tipo, meu pastor falou lá na frente que eu ia fazer missão, que eu ia fazer uma viagem missionária. E todo mundo começou a ofertar, sabe? Na minha vida, assim, chegava assim no final do culto, Sara, toma aqui uma oferta e tal. Mesmo sem eu vender nada, eles começaram a ofertar. Isso é muito importante, até a gente ter apoio da nossa igreja local, né? Sim, com certeza. Qualquer missionário deve ter essa igreja local apoiando. Sim, se eu não me engano, faltava 480, né, Gabriel? Na minha parte. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem trabalhar, né? Eu não sei qual vai ser a oferta que a igreja vai poder dar pra gente. E senti no coração de pedir um amigo que ele é muito voltado a abençoar. E aí quando eu falei pra ele se ele podia me emprestar, porque eu iria esperar o salário cair pra devolver o dinheiro. E aí ele me deu o dinheiro, depois ele falou assim, não precisa me devolver, fica aí como uma oferta. E em tudo a gente viu a mão de Deus, porque eu lembro de eu dobrando os joelhos pra orar e falar, Senhor, o que a gente vai fazer? Porque quando você vai botar na conta do lápis, sai sempre um valor extra, né? Que você tem que gastar, mas Deus, ele foi fiel e tudo deu certo. E quando a gente vai fazer missão, desculpa, Gabriel, quando a gente vai fazer missão, né? Pelo menos eu, assim, eu caí de paraquedas.
E eu fiquei pensando, cara, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou conseguir ir? Porque normalmente quando a gente fala de ir, a gente fica pensando... Pô, Matheus. Pode falar, gente. Tô comendo, não tem problema. Quem tá ouvindo a gente, não tá vendo, tá? A gente tem aqui uns petiscos que o Dcast tá melhorando, né? É isso tá... aí. Glória Deus a tem sido fiel com a gente, mas continua. A gente foi fiel no pouco. Patrocinadores. Patrocinadores, amendoim, enfim. A gente não pode Continua. falar. Quando a gente fala de ir, né, a gente não sabe se a gente vai conseguir ter o dinheiro pra poder ir. E aí isso acaba sendo um empecilho pra algumas pessoas. Mas quando a gente confia em Deus, Deus vai na frente e abrindo caminho, nos ajudando a conseguir o que é necessário, né? Tanto na parte financeira como qualquer outra parte espiritual, pra que a gente consiga ir. Porque se a gente dispõe nosso coração aí, Deus nos ajuda. Sim, desde já também a gente quer agradecer, né? Pra quem não sabe, eu e o Gabriel, nós somos irmãos da mesma igreja. A gente quer agradecer realmente a nossa igreja que apoiou a gente em oração. Muito, isso mesmo. Questão de oferta também, o nosso pastor, a Deise, que foi uma mulher incrível e ajudou muito a gente. Ficou ali batalhando junto com a gente. Foi sendo o nosso caixa, guardando o nosso dinheiro. Sim. Fazendo os piques necessários. Sim. A gente contou com uma rede de apoio muito grande. Isso foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, porque tinham pessoas que às vezes falavam, realmente, eu não tenho como ajudar, mas vocês podem contar com as nossas orações. E isso conta também, porque talvez você não tenha para dar, mas você, através da sua oração, Deus toca o coração de quem pode dar para nos abençoar. E o nome de Deus é glorificado. Falando de preparo, Matheus, a gente teve um preparo muito grande na questão espiritual também, né? Deus levantou a Betânia para poder estar criando um grupo de intercessores. E a gente conseguiu... Durante a viagem. Durante toda a nossa viagem, tinham intercessores fazendo escala de oração. Tinha um relógio de oração de 24 horas, né? Teve, assim, um trabalho muito incrível nos bastidores que ninguém viu. A gente teve uma cobertura muito forte, assim, de oração. Espiritual. E isso, para mim, foi muito importante, porque assim que eu cheguei na Amazônia, contando um testemunho, eu não tava com a cabeça muito ali. E assim que eu cheguei na Amazônia, eu tava com a mente um pouco conturbada, pensando em muita coisa. Eu falei, Betânia, ora especificamente por isso pra mim. E ela falou assim, tá bom. A intercessão tinha um grupo, eles estavam fazendo os trabalhos de orações juntos. Uhum. E a Betânia colocou nesse grupo. E eu lembro que no outro dia, quando a gente começou a embarcar pra poder ir pra Amazônia, pra subir o Rio Negro, né? Pra começar o trabalho no barco e tal, minha mente já tava totalmente voltada pra ali. Eu fiquei uma semana inteira sem lembrar de nada. Eu não sofri amnésia, mas realmente minha vida ficou totalmente voltada pra ali. Meu coração estava totalmente voltado pro trabalho missionário. E eu sei que aquilo dali foi realmente fruto das orações. E eu até contei isso pra Betânia. E Deus foi mostrando muitas coisas pra eles, né? Com a gente lá. A gente recebeu também muitos livramentos da parte de Deus. E o Senhor sempre falando, né? Com os intercessores. E realmente, eles pagaram um preço ali de oração pelas nossas vidas. E desde já eu quero agradecer muito por vocês que estiveram orando pela gente. Verdade. As orações fazem total diferença. Fazem mesmo. A gente aprende que a missões se faz indo, contribuindo e orando. ofertando. Orando. E orando também. Eu acho que a oração, tanto antes quanto durante, foi muito importante pra gente se manter ligado. Sim. Porque a gente, em nenhum momento, foi lá pra passear e tal. A gente foi pra uma batalha espiritual mesmo. Então, quando a gente chegou lá, eu achei que tava todo mundo muito focado, sabe? Sim. Vigilante, sempre mesmo. atento. Exatamente. Eu acho que as orações das pessoas que ficaram aqui fizeram efeito nessa parte. Da gente saber que a gente tava lá por um propósito maior do que só ir. Eu creio muito nessa rede também de apoio, né, que a gente teve. E eu acho que o fato da gente estar incomunicável, você vê Deus mais ainda. Porque as guerras estavam sendo ali travadas. Verdade. As orações continuaram e a gente vivendo da parte E falando do sobre oração, né? As meninas estavam acordando 6 horas da manhã pra orar no barco. Só as meninas, Verdade. né? Meu Deus. Mas pode falar, continua. Mas é isso. Não, mas isso é legal, porque quando a gente fala de desafio, a gente pensa só em dinheiro, né? Que a gente começou falando sobre isso. Isso, A gente falou, não, porque a gente tá arrecadando, a gente tá trazendo, a igreja ajudou a levantar dinheiro, os pais ajudaram, os amigos ajudaram, mas a gente esquece das outras partes também da própria missão, a prática, que é a oração. Porque eu acho que a oração, a gente, às vezes, a igreja não dá muita bola. Ah, não, vai fazer missão, tem que arrecadar, tem que dar dinheiro pra sei lá o que, assado. Mas a oração, o pessoal, depois que foi enviado, depois que tá lá, não ora mais. Isso é uma parte importante, porque o apoio que a gente precisa, nossos familiares, igrejas e amigos, não é só do dinheiro, é principalmente da oração. Com certeza. Porque como o Gabriel falou, faz muita diferença. Muita. As irmãs lá da igreja, todo matutino, elas levantavam oração, clamor pelas nossas vidas. E a gente sempre tirava dia de quinta-feira pra irmos nesse propósito, né? No propósito da Amazônia. Né? Sim. E elas sempre ali nos
sustentando. Inclusive, eu acho que o pessoal da APC também fez isso muito bem, né, com a gente. Porque, por exemplo, foi minha primeira viagem missionária. E eles prepararam muito bem a gente pra isso. Pra gente se preparar espiritualmente pra poder ir, entendeu? Então a gente teve aquelas reuniões juntas, a gente viu com quem a gente ia estar durante uma semana. Se familiarizando. Exatamente. Aquela comunhão, sabe? Fazendo jejum antes de ir, oração devocional. Tudo isso ajuda a gente a se preparar como missionário. E o interessante é que, por exemplo, nós éramos várias igrejas juntos ali, e ali a gente não levantou nenhuma placa denominacional. A gente foi ali num propósito de servir ao reino, servir a Jesus, e o lindo é isso, né? Lá, por exemplo, na nossa igreja, quando as irmãs estavam orando, elas oravam num conjunto, não é? Num grupo no total. Por mais que elas não conhecessem 100% da equipe. Mas eu acho isso incrível demais. A oração realmente fez total diferença nas nossas vidas, e eu sou testemunho real disso. Inclusive, antes da gente ir, não sei se vocês sentiram isso também, eu senti uma batalha espiritual muito grande, assim, na minha vida, sabe? As coisas aconteciam e eu ficava, cara, isso só tá acontecendo porque eu vou pra Amazônia. E, tipo assim, a gente tem que estar preparado pra isso, sabe? Pros ataques. Exatamente, porque as coisas vão acontecendo, tipo assim, algumas coisas dentro de casa, algumas coisas no trabalho, na faculdade, e você fica assim, cara, por que isso tudo tá acontecendo? E aí, são coisas que são plantadas, assim, pra gente tentar desistir. Dá uma vontade de falar assim, cara, eu acho que eu não vou mais, vou largar tudo. Mas aí você se lembra das orações, se fortalece. Gabriele, conta a experiência da casa da minha avó. A gente... isso aí, gente. Porque nem tudo são flores, tá, gente? Às vezes as pessoas nos veem assim, porque tem gente... tem muitas pessoas que julgam, né? Às vezes as pessoas acham que tá todo mundo indo no oba-oba. Ou então, tipo, é muito fácil você ir. Mas tem toda uma história, um enredo por detrás. Um belo dia, né? Depois que havíamos resolvido ir pra Amazônia. A gente já tava começando a levantar recurso, né? Sim, lembrei. Foi em maio? Foi em maio. Foi em maio. Junho. Foi logo no começo. Foi em Faltava maio. um tempo ainda. Faltava um tempozinho. E já estávamos trabalhando, levantando recursos, né? Vendendo açaí. E eu levantei pra trabalhar. Às vezes a gente acorda meio desligado, né? Levantei pra trabalhar, tô trabalhando. E lá em casa a gente, assim, tem um defeito, né? As pessoas não sabem dar notícias ruins. Eu não sei quem é mais desesperado. Estou eu no trabalho, tinha acabado de chegar, colocado minha marmita na geladeira, sentado, ligado ao computador. Daqui a pouco eu só ouvi o Gabriel. Gabriele, vem correndo que a casa da minha avó tá pegando fogo. Pronto. E eu ligando pro Gabriel, assim. O Gabriel não me atendendo, ninguém me atendia. Eu desesperado, porque eu só queria ter a certeza de que tudo estava bem. E aí eu só consegui pegar o Uber correndo lá do trabalho, do centro da cidade, fui direto pra casa. Quando eu cheguei, falei assim, meu Deus. Mas em momento algum passou na minha cabeça de querer murmurar ou reclamar, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem. E Deus, ele sabe exatamente de tudo que ele faz, de tudo que ele permite. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus, só pode ser ataque. A gente não pode dizer, eis-me aqui, que as coisas acontecem. Eu acredito muito nisso, e foi um né? furacão. É só a gente se posicionar que as coisas acontecem. Só que Deus tem sido fiel, né? Ele é fiel, gente. Ele é muito fiel. E terminando a história, né? A gente já tava nesse propósito, juntando o dinheiro, né? Arrecadando o dinheiro necessário pra gente poder ir pra fazer a viagem. Eu, por exemplo, tava no treino, minha mãe me ligou desesperada. Porque lá em casa tem a nossa casa na frente, a casa dos meus avós no fundo da casa. Minha avó é deficiente, né? Não, ela não escuta, né? E por isso ela é porque dizem que não pode dizer muda e surda, eu não sei. É porque desde criança a gente fala que minha avó é muda e surda. Aí a gente aprendeu que acho que não pode falar que é muda, porque ela só é surda. Isso, ela é surda, né? Assim. É os dois. Mas aí a conclusão da história foi essa. Minha mãe estava na parte da frente da nossa casa, minha avó na parte de trás, na casa dela. E ela tava fazendo comida, né? Já eram 11 horas, eu tinha ido pro treino. Eu lembro que minha mãe tava deitada no quarto. E ela fui saiu pro treino. Correndo. Quando eu cheguei no treino, minha mãe começou a me ligar. Minha mãe já tava chorando. Da minha casa pro treino são 5 minutos. Foi os 5 minutos que acabou, que o fogo pegou a casa toda, né? Da minha avó. Destruiu tudo, né? Eu só consegui correr. Só deu tempo dela correr. Eu só consegui correr pra casa pra poder socorrer minha mãe. Minha mãe e minha avó estavam na porta de casa. E os vizinhos acudindo. A casa da minha avó toda em chama. A conclusão da história é que minha avó perdeu 90% da casa. Só a parte da cozinha. Que deu pra salvar a geladeira e o armário. Só. E foi assim, foi um livramento de Deus, né? Minha mãe e minha avó também passaram mal, tiveram que ir pro hospital com a pressão lá em cima, as duas são hipertensas. Graças a Deus, né, que o livramento veio porque foi assim, minha avó estava na cozinha
e a cozinha dá de trás da sala, né? Ela tava de costas. E eu acredito que quando ela viu a fumaça, ela só conseguiu sair pela porta que estava bem em frente, né? Da cozinha, porque tem uma porta na sala e na cozinha. E aí ela saiu correndo, minha mãe achou que alguém tinha pulado, sei lá. Porque minha avó gritou, minha avó saiu da casa gritando pra nossa casa, né? Que é bem uma do lado, bem uma perto da outra. Minha mãe não conseguiu fazer nada. Minha avó só conseguiu ir pra casa dela, pegou uma bolsinha que tava com o documento dela, ela tava com roupa de ficar em casa, minha mãe também, foram pra porta de casa pedir socorro. E quando chegou os bombeiros, já tava tudo tomado a fogo. Então, assim, a gente passou por essa perca muito grande. Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que a gente conseguiu arrecadar o isso não nos abateu num dia depois, isso aconteceu numa quarta. Na quinta eu já estava na igreja ministrando e o pessoal olhando assim, mas a força não vem de nós, a força ela vem de Deus. Quem nos capacita dia após dia para cumprir o chamado, o propósito que Deus tem na nossa vida é Ele. Então, na semana também que nós fomos fazer os brindes, as pulseiras, os pingentes para as crianças. Né? Exatamente. A minha avó, anos que minha avó não passava mal. De repente, minha avó passou mal, a pressão dela aumentou. Eu lembro. Né? O pessoal tava aqui acompanhando. De pertinho. De pertinho. E assim, eu fiquei, meu Deus, eu falei, Gabriel, uma semana antes de a gente viajar. Falta uma semana. Minha avó passando mal. Quantos anos minha avó não passava mal? E essas coisas vêm realmente pra desestabilizar a gente. Exatamente. E agora que a gente já foi, a gente sabe que isso, na verdade, era porque Deus tinha um plano muito com grande certeza, pra aquele povo lá. Com certeza. A partir da gente, né? Com certeza. E assim, só pra concluir, a gente fala isso, né? Não pra trazer medo pra vocês que estão nos ouvindo, né? Mas pra vocês terem certeza, né? Que Deus é real. E também pra gente não romantizar o ID, né? Existe também bênçãos, mas existe também coisas que acontecem pelo meio do caminho. Que se fosse pela gente, a gente não queria que acontecesse, né? Mas acontece, glória a Deus por tudo, porque Deus sabe todas as coisas e em tudo Deus é fiel. Com certeza. Amém. O que a gente não pode fazer é se abater diante das circunstâncias, diante das dificuldades e não querer cumprir aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Às vezes você tá aí, sabe do chamado que o Senhor tem na sua vida, seja ele como missionário, seja ele como evangelista, seja ele qual for. E às vezes você tem medo da retaliação do que tá por vir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, maior é aquele que te chamou e que nos chamou. Ele garante. Amém. Ele garante. Ô, Sara, você que falou que enfrentou alguns problemas, né? Então a gente queria ver também o seu testemunho. Quais são os perrengues que você passou? Na verdade, tiveram bastante, né? Então você conta que o Brasil quer ouvir. Eu acho que um dos que eu mais senti na pele, né, é a questão das pessoas te ajudarem a você ir. Porque você sabe que Deus vai prover. Mas você precisa da ajuda, de oferta, das pessoas. Porque, querendo ou não, o dinheiro é o que move o nosso mundo, né? Eu senti isso muito na pele, de tipo assim... a minha igreja me ajudou muito. Mas só a minha igreja não foi suficiente, entendeu? Então eu tive que pedir ajuda pra outras pessoas pra me ajudarem. E às vezes as pessoas veem você lá assim, gente, por favor, vocês sabem que é por uma causa maior, vocês sabem que é pro propósito de Deus. Não é pra eu viajar, não é pra eu me divertir. Não é a passeio. Não é a passeio, e mesmo assim tem gente que não Mas você oferta. tá falando da rifa, né? Sim, eu fiz uma rifa de uma batedeira lá, bonitinha, para as pessoas, né? Era R$10 só, R$10 só pra ajudar, né? E, nossa, custei pra vender, custei muito. Você conseguiu completar a rifa toda? Consegui com muito esforço, mas eu fiquei, tipo assim, 2 meses vendendo a rifa. 2 meses pra você vender uma rifa. 2 meses. E às vezes não é nem pelo presente. Exatamente. É a intenção. Pela intenção, exatamente. Qual é a intenção? É abençoar. Então, mais do que querer ganhar. Exatamente. Inclusive, eu tenho um amigo da minha mãe, que é o pastor Paulo, queria deixar um beijo pra ele. Ele falou assim, você tá vendendo uma rifa, né, pra missão? Então eu falei, tô, pastor. Aí ele falou, então bota aí que eu vou comprar 10. Aí eu, nossa, meu assim Deus, eu precisava. Entendeu? É esse tipo de pessoa, sabe? Outros amigos dos meus pais também, que às vezes nem eram da igreja, falavam, pode botar aí 5 rifas, pode botar aí 10. E vocês, às vezes, veem pessoas que estão lá, que querem ajudar, que querem colaborar. E outras pessoas que, tipo, tudo bem, né? Depois eu ajudo, outro dia. Missões não queimam no peito deles, né? O problema é que nem ajuda compartilhando, né? Nem compartilhando.
É um problema esse. Pô, galera, você tá vendo? Você vê que eu vou viajar? Compartilha pelo menos, sabe? Gente, compartilha. Não quer me ajudar no financeiro? Me ajuda a compartilhar. E pra gente que viaja, a gente sabe, gente, vai chegando a data e as pessoas vão desesperador. falando assim... É desesperador. Nossa! Meu Deus! Gente, tá chegando a data, assim, pra vocês, né, terem alimentação lá. Pra vocês terem lugar pra dormir lá. E aí você, tipo, meu Deus, como é que eu vou pagar? Não tenho dinheiro. Gabriel, tem que dar o dinheiro pro Matheus, não sei o que. Eu falei, e agora? Segura na mão de Deus. E é bom que, nesses casos assim, mesmo a pessoa não ajudando, no final você vê a provisão de Deus. Deus, ele envia recursos. Aparece, entendeu, porque geralmente a gente acha que as coisas vão vir aqui, né? Desse caminho. Não, vai vir desse caminho aqui, porque tem que vir daqui. E geralmente não, Deus não vai trazer daqui. Do nada apareceu na sua conta R$500 e fala, meu Deus, de onde eu tô apareceu? esperando um mistério desse aí na minha vida. Ainda não aconteceu, não. Eu posso testemunhar disso. Eu ficava com o Gabriel, a conta não tá batendo aqui, não. Eu paguei várias contas e o dinheiro... E assim, Deus ele faz. Exatamente. Tá Paguei várias contas, tô certo. desespero, mas aleluia. Inclusive, já que a gente tá falando de medos, né? Eu tive muitos medos, assim, antes da viagem de não dar certo, de não funcionar, de não conseguir, de Mas Mas passar você mal. só você ou tudo? Tipo assim, com medo de ninguém fazer nada bom, Não. 3 pessoas morrerem, o barco afundar. Não, Assim, teve muita gente no nosso grupo que assim. ficava com medo, né? De barco. Porque teve muita gente na equipe que foi a primeira vez que viajou de avião. As pessoas, a maioria, nunca viajou, né, de barco durante muitas horas. Eu já fui pra Amazônia, então eu fiquei acalmando bastante a galera, né? Tinha a Flávia. já fui O pra meu Amazônia, mas medo nunca era comi ter A ninguém. Flávia todo tempestade. dia ficava assim, Gabriel, fala, Flávia, calma, você vai ver lá que vai ser tranquilo. E eu falei até com a Bia, eu lembro que eu falei com a Bia lá no barco, falei, Bia, o que você achou disso tudo? Aí, Bia, Gabriel, tranquilo viajar de avião e tranquilo ficar viajando de barco. Porque às vezes a gente superestima demais, né? Tipo assim, meu Deus, vai acontecer um vendaval. Eu acho que a vai missão é ter- exatamente pra isso, pra gente sair da nossa zona de conforto. Quais foram os seus medos? Compartilha com a gente. Fala aí. Cara, um medo que eu tinha muito antes de viajar era esse de dormir no barco. Tinha muito medo. Todo mundo tinha medo. Fala, dormir em rede, minha coluna, ai que dor. Foi Não, eu tranquilaço. acho que eu nem pensei nisso. O meu medo foi... Até esqueci meu medo. Eu não tive medo não. porque eu já fui O meu vacinado. medo foi né? de passar mal, Vacinado. de Tipo, enjoar. Tipo assim, não, ninguém não. falou aqui de Covid. Não, Tá falando de dormir no barco? Não, eu fui estou vacinado. falando de vacina. Vacinado é modo de dizer. Por quê? Entendi. Eu já fui uma vez. Esse receio eu tive na primeira vez. Na primeira vez que eu fui, que eu vi que era melhor dormir numa rede do que numa cama, eu já achei estranho. Depois que eu fiquei... Eu fiquei 30 horas no barco na missão passada e eu vi que, tipo assim, eu não enjoei, não é algo tenebroso. Então eu vim acalmando a galera. Falei, Pelo gente, contrário, não é é isso uma tudo, experiência calma. maravilhosa. Inclusive, super faria de novo. Sim, É dá muito- saudade, é muito dá de boa. saudade. Cara, dormir em rede é a melhor coisa que É tem. muito de Sim. boa. Tanto que no sertão, quando a gente foi, faltou cama. Eu dormi em rede. Eu preferi dormir em rede. Dormi muito bem. Outro medo que eu tinha, que não é em relação a isso, é incerteza, sabe, sobre as coisas. Porque tudo eu tinha um pouco de incerteza. É porque pra gente tudo é muito novo. Tudo era Então- muito novo. Então, tipo assim, até na hora de pregar o evangelho, que era o básico que a gente ia fazer, nossa, era uma incerteza absurda de como as pessoas iam receber aquilo. Tipo, eu chegava pra qualquer pessoa, até pra uma criança, eu ficava pensando, cara, como ela vai receber isso? Será que ela vai ficar ok? Ou será que vai, né? Então, eu sempre tinha esse medo. A gente tava indo pra comunidade ainda, eu já tava assim, Senhor, Exatamente. ajudando a gente a saber falar. Exatamente isso. Eu conversei isso com a Bia ontem, nós estávamos juntas, e eu falei, é diferente, pra mim, né, eu estou ali sempre, no altar, falando pra pessoas que já têm conhecimento do evangelho. Elas já sabem, muitas das vezes elas não seguem porque elas não querem, entendeu? Agora, você falar pra pessoas que a forma de falar tem que ser diferente, a forma de abordar, eu fiquei assim, meu Deus, parece que eu nunca preguei na minha vida, parece que eu nunca evangelizei. Na hora me deu uma trava, assim, com as crianças, eu falei, meu Deus, parece que eu nunca dei aula pras crianças, porque a sua fala tem que ser diferente, a sua forma de abordar tem que ser diferente. Uma coisa que eu senti bastante é, tipo... A gente tava numa comunidade indígena, né? Então algumas palavras que a gente é tão acostumado a A gente tem falar, que tomar cuidado. eles não sabiam. Exatamente. Então a gente tinha que perguntar, você sabe o que é pecado? Você sabe o que é Salvador? Você sabe o que... Sabe, coisas que a gente E fala... explicando. Exatamente, explicando o que é cada coisa, o que significa, de um jeito que eles pudessem entender. Um exemplo, a gente tava fazendo um trabalho com os adolescentes e a gente Salvador. começou a colocar... A gente colocou um papel nas costas deles e com caneta pra cada um escrever um pouco sobre o que achava de cada um.
Aí colocaram alguém, não sei se foi da nossa equipe, colocou assim, virtuosa, umas meninas. Sendo que a galera nunca ouviu falar essa palavra. Graças a nossa equipe colocou. Graças a Deus, tinha, acho que foi a Elisama. A Elisama, né? Ela foi e falou, gente, vocês sabem o que significa a palavra virtuosa? A Elisama é de Deus. Elisama é muito ela de boa. 10. Meu Deus. Gente. Pensa numa mulher que ajudou a gente em tudo que a gente precisava. E ela sabia falar muito bem. Ela tem sabia falar pra domínio. tudo. Ela tem domínio. Ela Muito tem top. domínio. A gente teve um prazer de conhecer a galera. Porque ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui no podcast. Mas, por que isso é legal? Porque, por exemplo, não é que pregar o evangelho, a gente não sabe pregar o evangelho. A gente sabe pregar o evangelho. É o básico, como a Sara falou. Mas, às vezes, é cultura. A gente não conhece, são palavras que a gente não sabe. São questõezinhas pequenas que... Sim. A Bia falou que numa palestra, né, com os adolescentes, alguém falou Salvador. E aí ela entendeu que os adolescentes olharam assim, tipo assim, que palavra é essa? Salvador, o que significa? E ela foi, deu um exemplo. Imaginem que vocês estão numa mata e aí tem uma armadilha e só tem uma pessoa pra salvar vocês e essa pessoa se chama Jesus. E aí começou a falar no contexto que se ele te salva, ele é considerado salvador e tudo mais. E aí o pessoal começou a entender. Então assim, você tem que ter toda uma didática pra saber Como falar, né? como falar. E assim, a gente foi preparado antes, né? Sim. A gente teve nossos encontros com a galera do ID, a gente teve treinamento, mas assim, a prática é diferente. É diferente. A prática, por isso que é muito importante o jovem ir pro campo missionário pra poder ver na prática, porque é diferente. É uma experiência incrível e é muito necessária. E uma coisa também que bate desespero às vezes, quando você tá falando, nem você vai falar sobre isso, mas eu lembrei e vou falar. Que você chega lá, você acha que tá despreparado. Você vai falar pra adulto, criança, pra qualquer pessoa, sabe? Meu Deus. Será que eu falei certo? Será que o senhor, sabe? Será que eu fui usado? A gente fica preocupado com o que você falou. A gente esquece que quem é o Espírito Santo. Exatamente. Às vezes a gente lança uma palavra que, sei lá, vai surgir efeito no cara depois de 3, 4 dias. Fui embora, ela tava sendo ministrado. Eu fico preocupado comigo, mas quem é o Espírito Santo? Sim. O que você tá falando é muito real, porque na parte da manhã, quando nós estávamos na 3 Unidos? 3 Unidos. 3 Unidos, eu estava ensinando para as crianças, aí eu saí e falei, nossa, eu acho que eu não fui bem, acho que as crianças não entenderam nada. Aí depois o Gabriel falou que quando eles foram abordar as crianças à tarde, eles já sabiam tudo. Elas decoraram todo o plano da salvação. Exatamente. Elas e eu estavam achei, interagindo com a gente no fico assunto. muito feliz. Ou seja, deu resultado, né? Exatamente. Isso é legal, porque eu tenho muito da Gabi mesmo, porque eu tava lá de manhã com ela, foi eu, Yasmin, Gabi, Natan, com as crianças. Jéssica também, Jéssica no meio, mas ela tava lá. Mas, tipo assim, a Gabi pegou esqueci o nome daquilo, recurso. E o recurso tava meio esquisito, tinha algumas palavras erradas no recurso, Sim. alguns versículos não batiam. Sim. Foi um erro nosso que a gente não viu. Aí na hora ela meio que ficou... Eu fiquei perdida. Ela ficou preocupada, ficou, será que as crianças entenderam? Mas aí, as cores é tranquilo. O plano de salvação são as cores, a gente falou sobre as cores. E as crianças entenderam. Aí foi legal que na parte da tarde, eu tava também nas crianças, na parte da tarde, Gabriel, Sara e Davi. A Sara tentando dar aula e o Davi tentando também, os dois ficaram... Mas aí, tipo Deu assim... tudo certo. Pulando canguru. Mas foi bom porque a pequena Yasmin é outra que era... Não lembro o nome dela. A do cartão de crédito? Conta aí. Gente, a gente tava falando sobre o plano da salvação, que Jesus pagou o nosso preço na cruz do Calvário, e a menina perguntou se foi no crédito. Não, o garotinho falou, foi do cartão? Aí eu... Sim, Aí, Gabriel, não deu eu falei, foi no débito, que ele já pagou, não tem mais Nossa, dívida. exatamente, não tem mais dívida. Muito bom. Mas foi engraçado porque mesmo assim eles perguntam, eles sabiam. Quando a gente falou, eles sabiam, porque a Gabi tinha falado de manhã. Eu tive uma experiência muito boa, né? E quando nós fomos trabalhar com as mulheres. A Elisama, ela é sensacional, ela tem uma abordagem, uma didática incrível, muito boa mesmo. E eu pude estar compartilhando algumas coisas da minha infância, da minha família com as mulheres. E enquanto eu falava, algumas mulheres, sabe, a gente sente, né, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica, que o Espírito Santo de Deus estava falando com muitas vidas ali, com muitas mulheres que já passaram, né, por muitas coisas. E às vezes a gente acha que a gente não... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha, estou nas mulheres, mas Deus tem até propósito nisso. A gente acha que a gente não vai ser útil. Mas justamente naquilo que a gente acha que a gente não vai ser útil é que Deus mostra que Ele conta com a gente, com as nossas próprias experiências pra compartilhar com essas pessoas. Exatamente. E falando sobre a questão de ser útil, né? Eu sempre fui ministro de louvor, sempre estive no altar e tal. Fui pro sertão, Jesus me esticou ficando com as crianças. Acabei aprendendo a amar as crianças, trabalhar com as crianças. Amar as crianças. Frisa no amar as crianças. Porque a gente, tipo assim, gosta das crianças e tal, mas não quer trabalhar com as crianças. Mas, assim, no sertão, eu comecei a ficar apaixonado pelas crianças. Ter paciência de sentar, fazer cesta de leitura,
pular com elas, cantar, dançar com elas, falar do plano da salvação, isso no sertão. Aí nunca me imaginei trabalhar com os adolescentes. Fui pra Amazônia. O que eu mais fiz foi trabalhar com adolescentes e acabei tendo muita afinidade. E esse contato pra mim foi muito bom, porque foi uma chave que virou em mim. Uma chave virou em mim no sertão e agora uma chave virou em mim na Amazônia, né? O meu testemunho é muito esse. Eu pude testemunhar que realmente Deus tem um plano na minha vida e eu consegui me comunicar muito bem com os adolescentes. Eu senti realmente Deus trabalhando na vida deles e foi como você falou, sobre sementes. Teve um dia que a gente estava dando uma palestra para os adolescentes. Eu senti claramente de falar algumas coisas para os adolescentes. E no final a gente apresentou o plano da salvação, falamos sobre Jesus. E 6 pessoas aceitaram Jesus ali com a gente. Foi uma tarde muito incrível. E ali eu vejo que realmente Deus trabalha. E quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente foi ali, lançamos as sementes. E o futuro a Deus pertence. E é Ele que vai fazer dar frutos ali. Isso aí. Amém. Futuro Deus pertence. Futuro Deus pertence. E um testemunho legal também que eu tenho na viagem é que, por exemplo, né, o intuito que eu tinha é que todo mundo passasse por tudo. A visão que eu tenho é essa, que, tipo assim, todo jovem tem que estar lá pra passar por tudo. Só que logo no início da viagem eu ficava tipo assim, Deus, eu não tô fazendo nada, sabe? Que, tipo assim, eu tava gerenciando tudo, não tava fazendo nada, porque eu sempre fui em viagem atuando. Essa é a minha segunda viagem à frente, como líder de jovem, como gerenciando a galera, dando a galera instrução e tudo mais. Então a vida inteira eu participava, eu sempre evangelizei, eu sempre participei de evangelismo, de criança, adolescente, homem. Eu já preguei pra homem, já preguei pra... Sabe? Então, tipo assim, pra mim era tranquilo. Aí nessa viagem, eu participava de tudo, eu tava em todos os lugares com vocês, eu tava ajudando as crianças, adolescentes não, porque o Natan tava lá e se eu entrasse ia atrapalhar, porque o adolescente pedia atenção toda hora, então eu ficava de fora. Mas adulto, evangelismo, arrumar mala, pegar, subir, descer, médico, tava ajudando todo mundo. Aí eu entrei numa crise, que tipo assim, caramba, não tô fazendo nada, sabe? Cadê o espiritual? Cadê o coração pegando fogo? Cadê o arrepio? Cadê o pulando? Emoção. Sabe? Aí eu não no meu coração isso. Tipo assim, cara, você não precisa entendeu? Tipo assim, necessariamente fazendo essas coisas, sentindo essa emoção. Porque essa emoção, às vezes, só é emoção mesmo. Primeira vez você faz, às vezes você prega a primeira vez pra alguém, tá numa viagem, uma emoção. O que você tá fazendo já tá dando frutos. É isso que eu aprendi na viagem. Isso é muito legal, um testemunho pessoal. Porque, tipo assim, às vezes eu não necessariamente estava pregando pra alguém. Eu tava lá gerenciando, eu tava ajudando vocês a pregar, eu tava ajudando os jovens a viver isso. E nisso, eu ajudando eles, eu tava lá coordenando vocês, eu tava lá ajudando no barco, ajudando a Isabel a gerenciar. Eu tava por trás e isso tava sendo usado. As pessoas estavam vendo, eu fui usado, eu senti. Então, tipo assim, sabe, não necessariamente eu senti aquela emoção de, ai meu Deus, estou pregando. Porque a gente bota muito peso na pregação. Mas só de eu atuar por trás também e estar no meio disso, o Senhor falou muito no coração. Cara, você tá no lugar certo. E os bastidores são importantes demais, Eu ia falar isso agora, gente, é muito necessário porque eu não pego uma mala e subo 180 degraus, ok? Exatamente. A gente passou por uma aldeia que tinha 180 degraus, a gente teve que subir com várias malas pra poder ter Deus os trabalhos. abençoe a mão de obra, assim, tá? Deus a gente abençoe. precisa entender que nós somos um corpo. Exatamente. E um corpo, nem todo mundo vai ser a mão, nem todo mundo vai ser a boca. Exatamente. Você, por exemplo, não foi dessa vez a boca ali, mas você foi a mão, um braço forte pra poder ajudar. E uma coisa que eu aprendi também é que, tipo assim, eu não tava à frente, mas eu tava gerenciando e ajudando vocês. Eu aprendi muito a delegar. Porque eu queria muito pegar e fazer em lugar de vocês. Nossa, como eu queria. Sabe aquele... Eu queria pegar e fazer as crianças, queria fazer adolescentes, queria fazer adultos, mas eu não, assim, eu tô aprendendo a delegar. Eu botei a Gabi falar até o final, eu ajudei ela, tava lá falando. Eu botei o Davi pra falar, o Davi vai falar até o final. O Davi com os adolescentes, botei ele pra falar, vai falar. Então, tipo assim, tá ajudando, eu tenho que começar a delegar. Então, uma coisa que eu aprendi pessoal mesmo foi isso, de delegar. Porque é pra isso que eu preparei a viagem, pra isso que a gente treinou, pra isso que a gente teve as nossas reuniões, pra vocês puderem fazer. E não só eu. É delegar a função e confiar que vai dar tudo certo. Exatamente. O treinamento a gente já tinha feito. E é confiar Exatamente. que vai dar tudo certo. E foi benção. Às vezes a gente acha que vai... Um exemplo, nós somos ministros de louvor. Aí eu fiquei, será que eu vou ficar cantando toda hora? E não é assim, entendeu? As coisas fluem naturalmente. Quando eu fui ver, eu estava com as crianças. Quando eu fui ver, eu estava com as mulheres. E assim vai, né? Não necessariamente você tem que fazer aquilo que você já está acostumado. São novos desafios, é igual o Gabriel falou. Agora eu me achei nos adolescentes. Parece que uma chave virou. E cada viagem tem as suas experiências. Deus é muito bom por isso, né? Se a gente ficar com zona de conforto, a gente nunca aprende. Sim, Se eu exatamente. ficasse só na área que eu sou confortável. A gente tem que romper o medo, né? Exatamente, médio de conforto é criança. Eu, com criança, me dou super bem. Entendeu? Não, eu já passei por tudo, né? Mas, por exemplo, o Gabriel. Gabriel não lidava bem com criança. Botei no sertão pra falar com criança. A Gabi também. Botei pra falar com as crianças. Com mulheres. Botei pra falar com as mulheres. A Sara também. Ela é criança, por zona de conforto. Então é legal que todo mundo passar por tudo pra ter essa experiência. Entendeu? Pra começar a passar por tudo e saber, nossa, sabe, é muito maior a obra. Aqui, sim. Exatamente. Não é só o que eu faço. Tem muita coisa pra ser feita. E eu posso fazer tudo, que o Senhor me capacita. Eu saí da minha zona de conforto quando eu fui parar na área médica, né? A gente teve vários setores para trabalho, né?
E teve, acho que foi no terceiro dia, na aldeia Três Rios, Três Unidos. Eu fui trabalhar... Três aldeias, Nova Esperança, Três Unidos e Terra Preta. Então, no Três Unidos eu fui trabalhar com a equipe médica. Pra mim foi maravilhoso. Era uma parada que eu nunca iria fazer, tipo, aqui no Rio. Porque eu faço engenharia civil, não tem nada a ver com a área da saúde. E ali ajudando a aferir pressão, a medir glicose, a escrever o que o paciente estava sentindo para encaminhar para a doutora. Tive a participação e ajuda, né? Qual o nome dela? A enfermeira, Alane. Perfeita. Verdade, com toda a paciência e amor do mundo me ensinando. Caramba. Muito de Deus, Alane. E assim, você falando sobre sair da zona de conforto, eu saí 100% da minha zona de conforto porque eu nunca iria fazer isso aqui no Rio de Janeiro. A minha realidade é totalmente diferente. E ali eu senti realmente eu sendo esticado. E é muito importante, porque às vezes a gente acha a área da saúde talvez não tem nada a ver com pregar o evangelho. Mas não. Se a pessoa tá indo ali, tem um contato com você que é cristão de verdade, ele vê a diferença na sua vida, ver Cristo através da sua vida, você tá pregando sem falar nada. Exatamente. Através da sua vida. Então, ali na área médica, eu senti muito isso. É o pregar sem falar nada. Porque, às vezes, o contato que você tem com o cliente... Com o cliente. Com o paciente. Com o paciente não é sua área mesmo, calma. Não te permite falar, e aí, tá passando mal? Você conhece o plano da salvação? Tipo, não é. A dentista, e aí, como você tá? Com Jesus? Entende? Mas assim, você demonstrando que você é um cristão de verdade, se importando, de repente, até no final, né, que tinha muito isso na área da saúde, tinha as orações, tinha os pastores lá apoiando os pacientes quando acabavam as consultas para conversar, para orar, entregar kits. Então você vê que realmente ali foi um lugar da gente sair da zona de conforto. E isso é muito legal porque a área médica é uma das áreas que mais teve esse negocinho de atuação do evangelho também. Tem gente que acha que, tipo assim, não, eu vou só atuar área médica, o cara foi embora. Mas a própria Cintia, dentista, falou que tinha muito testemunho de, tipo assim, pessoas que vinham, ela falava, ela atendia e depois tinha o final, aquela conversa, aquela oração. E é muito importante. Aquela ministração. Ela ministrou a vida de mães, de pais, de filhos. E, tipo, isso é muito importante. Vai, pode falar. O Gabriel falou, né? Que ele ficou na área médica e eu tive uma experiência muito legal. Muito legal. Perdi um tempinho da experiência. Tive um breve apagão. Mas voltei. Odontologia. A parte odontológica. A parte odontológica. Eu fui parceiro do dentista, mas eu fui auxiliar de saúde bucal. Auxiliar dos dentistas. E na hora que o pastor Enoque, dentista aí fera, estava dando ponto, eu comecei a passar mal e desmaiar. Teto preto. Ele só falou pro menino, calma que eu vou socorrer ela e eu já volto. Tirou as luvas e começou a me socorrer, me segurou, jogou na cadeira. Faz pressão pra cima, pra minha pressão voltar, né, ao normal. E depois eu fiquei caída lá. Mas a vida foi por causa do calor. Gente. Não foi por causa do medo. A Amazônia é extremamente quente. Exatamente. As pessoas falaram assim, nossa, você não aguenta... Não foi porque eu vi sangue, não foi porque estava dando ponto, porque eu consegui depois dar continuidade, né, a estar auxiliando até o final. O problema foi o calor, né? Lá é bem quente. A gente esqueceu de falar isso, né? É bem quente, assim, eu não tô muito acostumada. Então, teve um dia que o Matheus teve que buscar sal pra colocar debaixo da minha língua, porque minha pressão tá... Foi mesmo. Eu senti que eu ia desmaiar. Eu tava sem forças. Foi quando eu deitei, assim, na cadeira e... Uma coisa que acontecia muito comigo lá era isso, eu esquecia de beber água. E esquecia que a gente, tipo assim, saía muita água do meu corpo. Exatamente. E eu esquecia de beber água. Então eu tinha que toda hora beber água. No primeiro dia, na aldeia Nova Esperança, eu fiquei praticamente a manhã inteira indo e voltando com água pros outros. Cara, é muito quente. A equipe nova não bebia água, aí todo mundo esqueceu água lá. Eu ficava indo e voltando. Indo e voltando. Galera, esqueci de beber água, não pode. Eu sempre subia, a gente saía do barco pra subir pra atividades. Eu sempre levava minha garrafinha d'água. E parece que a água... É muito sede. Dá muita sede, é muito quente. Parece que a água quente às vezes não mata a tua sede, né? Não, parece que nenhuma água mata a tua sede. Bebe, aí você acabou de beber e você fala, caraca, tô com sede de novo. Cara, mas lá é pesado. E uma coisa é o banho. Do banho lá. Porque não adianta você tomar 3 banhos por dia. Você vai suar do mesmo jeito. A gente tomava banho, saía do banheiro assim, suado. Você tá tomando banho, você desliga, feito assim no chuveiro,
tu já sente aquela fúria, aquela opressão. Aquela opressão. Aquele vapor bafo quente do que você capeta fica, no meu teu Deus! E tu saía do banho, cara, suando. Não E tinha engraçado como. que você fica pensando assim, caraca, podia vir um ventinho. Aí quando viu o vento, era tipo... Às vezes eu ficava assim, Senhor, só um ventinho. Eu não tô te pedindo mais nada. Só um ventinho, mais nada. Vou te mandar um bafo aqui, ó. Conta essa experiência do... Ah, é. Verdade. Eita. Tive uma experiência quando eu tava... Na fila, né? No primeiro dia da comunidade... Tinha ficado... Da primeira comunidade que a gente foi, tinha ficado um pouco chateado com o Matheus, inclusive. Por que Olha, que eu fiz? revelações. Oh, gente. Deus. Porque ele tinha me botado pra Revelação ficar no no barco de podcast. manhã. Ah, é verdade, botei. Me deixa no Alguém barco. tinha que ficar no barco. É porque você não entende, todo dia de manhã... Eu olhei vocês e falei assim, ainda bem que não fui eu. Pois é, Porque viu? todo dia de manhã era uma correria. Era um monte de gente subindo pra aldeia, pegando coisa. Aí eu olhei e já tinha... Todo mundo tinha feito alguma coisa. Eu botei todo mundo fazer uma coisa. Quem sobrou? João e Sara. Eu falei, Vão ser É os vocês dois. mesmo, exatamente. Aí eu fiquei, óbvio que foi pra uma coisa boa, né? A gente tava fazendo os kits que a gente ia dar pro pessoal de roupa, né? Depois no amém, culto. mas não queria. Mas eu não queria ter ficado no barco. Não queria ter ficado no barco. Primeiro dia, primeira manhã e eu no barco. Aí fomos, eu e o João montamos as roupas rapidinho e tinha sobrado um tempo antes do almoço, né? Eu falei, Não, rapidinho não, calma aí. Eram 9 da manhã. Deu 10h30, eu voltei pro barco pegar água. E aí, como que tá os kits? Já fizemos 5. Depois que a gente percebeu Isso é que a Globo gente tava do muito Monster. devagar, a gente foi mais rápido. E aí a gente conseguiu um tempinho, assim, né, antes do almoço, uma meia horinha. Eu pensei, poxa, é agora, eu vou descer pra dar uma olhada, né, na comunidade, como é que é, aquele primeiro contato. Aí eu desci, cheguei lá na parte onde ficava o dentista, né, a Cíntia, junto com o Enoque. Aí tinha uma moça na fila, né, esperando pra ir no dentista. Aí eu cheguei perto dela e perguntei assim... tudo bem, você tá esperando pra ir no dentista e tal? Aí ela, eu tô aqui esperando, minha filha tá lá dentro. Aí eu falei, sua filha tem medo de dentista? Aí ela falou, tem, ela já é adulta, mas tem medo. Aí eu entendo, também tenho um pouquinho. E aí a gente começou a conversar e naquele deslanche ali eu consegui falar de Jesus pra ela. Ela já tinha aceitado Jesus, mas ela não tava firme. Ela falou pra mim que tinha tido alguns problemas da família e que tava um pouco afastada de Deus, que não conseguia orar mais, então eu ajudei ela a orar. Falei pra ela que Deus olha pra ela, vê ela, Amém. e que tinha mandado a gente ali por um motivo, né, por conta dela. E aí ela saiu dali muito feliz, agradeceu por eu ter orado por ela. Eu nem perguntei o nome dela, porque foi a conversa atrás da outra, né? Educação aí- tinha em casa, né? E aí foi isso, muito bom. Por mais que eu tenha ficado no barco, né, serviu pra alguma Aí, ó. coisa naquele momento. Não reclame. Mas uma coisa muito legal dessa viagem foi o evangelismo discipulado. Porque a gente foi em comunidades que já foram evangelizadas. A gente não foi lá só evangelizar, a gente foi meio que discipular. Isso era uma coisa muito importante, porque, por exemplo, eles ainda estavam no processo de conversão. Muitos ali já conheciam da palavra, muitos ali já sabiam sobre Jesus, já sabiam do arrependimento de pecados, mas muitos ali ainda não tinham se convertido. Sim. Então, pra gente é meio que, sabe assim, tá batendo de frente, tipo, cara, como é que você não quer, sabe? Muita gente a gente pregava, orava, e aí, quer aceitar Jesus? Ainda não, espera um pouquinho, tipo, sabe? E uma coisa que muitos deles me falavam era tipo, já veio missionário aqui. Mas a gente fez uma coisa que os outros não fizeram, porque a gente tava tentando cuidar deles, sabe? Os missionários iam lá, falavam e depois iam embora. Mas a gente queria estar lá, a gente queria conversar, saber a vida deles, acompanhar, entendeu? Perguntar, você tá orando? Você lê a sua Bíblia? Você tá tendo contato com Deus, sabe? Uma Que conversa isso foi uma mesmo. das orientações que a gente recebeu. Sim, Exatamente. na hora que nós estávamos, que a Cíntia estava atendendo um rapaz, ela estava atendendo, pararam até tudo que estava fazendo, porque ele começou a contar de um sonho. Ele sonhou, o significado é Jesus voltando, né? E ele ficando, e aí a gente começou a conversar com ele, quando eu fui ver ele estava chorando lá fora, estavam orando, estavam um mover assim sobrinho do muito pastor. grande. Sobrinho Então, do pastor. Foi algo assim extraordinário. E foi uma orientação que deram pra gente. A própria Isabel falou que a gente só ia em comunidade que já tinha sido evangelizada. Que o trabalho agora, que estava ajudando a complementar, era o discipulado. Sim. Então a gente trabalhou muito em cima disso, de discipular as pessoas, de falar com elas, de estar acompanhando, de estar evangelizando. Não no sentido, tipo assim, se arrependa dos seus pecados, já conhece Jesus, não. Mas tipo assim, cara, vamos caminhar junto, o que você precisa, o que você não entendeu, vamos estar te ensinando pra você entender o que é o arrependimento. Na Nova Esperança, na aldeia, né? Se ficássemos mais uns dias ali... Ia ser Ia maravilhoso. ser bom. Inclusive, cara, acho que a experiência mais incrível que eu tive nessa viagem foi quando eles receberam a Bíblia na língua deles. Foi Sim. Gente, a gente tava no culto lá, né, no último dia. Melhor culto, E, inclusive. nossa, foi incrível. A gente tava bebeu super alguma Solta água o da cabo, vida, não! que a Solta! gente gente- ficou pulando o culto A gente todo, tava dançando super e empolgado, celebrando. dançando, todos eles dançando com a gente, celebrando. E aí, nossa, chegou no final do culto e eles... 3 Bíblias, sabe, pra uma comunidade inteira.
E eu chorei, sabe? Ver aquele povo conseguir uma língua, a Bíblia na língua deles. Muito Mesmo bom. que seja só o Novo Testamento, sabe? É maravilhoso. Porque algumas palavras eles não entendem que a gente fala. Mas na língua deles, eles vão entender. Com certeza. E, gente, depois que eu voltei da viagem, isso queimou no meu coração, sabe? Essa vontade de, tipo, outros povos precisam ter a Bíblia na língua deles. Porque imagina se a gente não tivesse a Bíblia em português, sabe? Exatamente. Muita gente aí não saberia quem é Jesus. Muita gente não teria acesso tão fácil. E nossa, isso foi uma experiência marcante pra mim. E o bom de estar em Nova Esperança, né? A gente ficou lá 2 dias. Isso foi muito bom, que a gente criou muitos vínculos. A gente teve um relacionamento muito profundo com as pessoas ali. Então, no dia que a gente foi embora, a despedida foi muito triste, né? Foi mesmo. Cacique Naldo marcou. Uma coisa que marcou muito... Não, gente, foi. Pode falar. Não, ele marcou demais. Como eu posso dizer? A forma como ele nos tratou. Você via no semblante dele a alegria. Quando eu fiquei com os dentistas, ele foi lá, pegou um ventilador. Daqui a pouco ele pegou um tronco de uma árvore. Daqui a pouco ele foi lá, pegou um parafuso. Ele mesmo começou... Ele queria muito ajudar, queria muito... Daqui a pouco ele ficava, tá bom. Eu falei, tá. Porque como é muito quente e o ventilador é muito bom... Aí ele botou lá, arrumou tudinho, ó, pra vocês ficarem confortáveis. Você via a alegria, o prazer dele de estarmos ali não só falando do evangelho, mas trazendo esperança para aquelas pessoas, sabe? Trazendo alegria para aquelas vidas. E ele sempre agradecendo. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pela aldeia, pela gente. Isso prova que nós não somos esquecidos. E a gente inclusive pra o eles, Moisés, né? Um beijo pro Moisés, um dos nossos líderes. Ele tava contando pra gente, depois que a gente saiu de lá, que foi a primeira vez que o povo chegou e ficou na margem, assim, dando tchau. Sim, gente, na hora cena de filme. gente, na olha. hora dos missionários irem embora, né? E eu me senti muito feliz. Eu fiquei, cara, é a primeira vez que eles fazem isso, Moisés. Sim, primeira vez, eles nunca fizeram isso. Foi lindo. Aí eu, A gente teve uma ligação muito forte com eles. Exatamente. Isso que eu ia falar A agora. gente criou bastante vínculos ali. Isso é bom porque eu creio que um dia a gente vai voltar ali, a gente vai Nome ver todos de Jesus. os Os frutos, frutos, né? entende? Em nome de Exatamente. Jesus. Isso é importante porque o que eu vínculo, essa ligação que a gente teve. Porque a gente não foi só numa visão social ou evangelística socialmente, entendeu? Porque hoje em dia tem essa confusão. Eu vou só dar o pão. E eu uso como artifício o evangelho para dar o pão. E não vou evangelizar e como consequência dar o pão. Ao contrário. A gente não foi com esse pensamento, tipo assim, só vou dar o social. A gente foi com o pensamento mesmo de estar lá, de estar junto, de discipular, de ouvir, de estar caminhando com eles, de ouvir a necessidade deles. Uma coisa que me marcou foi o Cacique falando. Ninguém nunca vem perguntar qual é a sua necessidade. Sim. Eles já vêm achando que eu preciso de alguma coisa e me dão roupa, comida, e eu nem preciso disso. E uma coisa que marcou que ele falou é que ele precisava de ensino da palavra. Ele queria Olha só, coisa aprender linda. da palavra. Entendeu? O principal foco dele é assim, me ensine. Eu sei quem é Jesus, eu sei o que é arrependimento, mas eu preciso que minha aldeia saiba, eu preciso saber mais, me aprofundar nisso. Isso, pra mim... Uma coisa que me marcou muito que ele falou, no dia que a gente chegou lá, ele falou, eu queria muito que os jovens aprendessem a esperar o momento certo de casar, de ter filhos. Aí eu fiquei, caramba, cara, pra um cacique numa comunidade falar isso, sabe? Você vê que o coração da pessoa já tá voltado Exatamente. já pra Deus. Isso é uma coisa muito boa, porque ele é o cacique da aldeia. É claro que a aldeia Através pode ter dele. pastor e tudo mais, mas ele é o chefe, ele é o cara mor da aldeia. o líder. E ele liberar, falar tipo assim, eu quero que o evangelho entre, eu quero que a minha aldeia, que o meu povo aqui conheça da libertação de Cristo. Cara, pra mim, tipo assim, é isso. Não tem não tem pague isso. Exatamente. Não Isso tem. foi a porta de entrada pra gente. Ele falando isso, a gente atuando, acabou. Indo porta em porta, falando com as pessoas, evangelizando, tá do lado delas, caminhando, conversando. O cacique com a gente conversou um tempão também, ele vinha, ouvia, conversava, ele queria aprender. E, cara, pra mim... Eu lembro que no último culto, né? No segundo dia que nós estávamos, e tava gente, realmente, a gente parecia que tomou alguma coisa. Isso é uma coisa legal. Mas a gente fala isso, mas pra que vocês entendam. A alegria do Senhor mesmo tomou conta da nossa vida, ali, por completo. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu tava pulando como eu nunca pulei, Gabriel, o pessoal, solta o carro. Não, e tava, gente, soltei, e o calor, assim, surreal lá dentro, a gente suando, gente pingando, pingava, ninguém a gente tava Pingando, não era só, a gente tava pingando. O cacique. O cacique virou pro Matheus e perguntou, Nossa, por que você tá molhado assim? Tomou Eu falei, banho? Tomou Cacique, banho? desculpa. É que a gente tava dançando. A gente, Foi muito lindo, gente. Foi Que muito isso. lindo. Aquele culto ficará, aquela aldeia, aquele povo, assim, em especial. Eles ficarão na nossa memória, né? E a vontade de voltar aumenta cada vez mais. Eu achei que eu não ia sentir essa saudade. Eu acordo, nossa, a gente não tá lá. E no último dia, né, eu dei uma palavra e eles ficaram Que olhando palavra? assim. E aí eu lembro que o cacique olhou, tipo assim, não acaba não vai embora não.
Por ele... A gente queria mais também. A gente ficava queria lá mais. meses se Sim, deixasse. vou te falar, sim. Eu tenho a certeza que se tivéssemos uma oportunidade de, um exemplo, ficarmos um mês, teriam muitas vidas, pessoas sendo batizadas, e eles vivenciarem, né, o que é o poder de Deus, porque eles estavam e estão ainda, eu creio, com o coração bem voltado pra Isso Deus. é uma coisa interessante que a Gabi falou, que a alegria do Senhor é nossa força, porque isso só vive quando está no campo missionário, quando está... Cara, você depende dessa força pra encarar o dia quente, a gente é carioca, a gente sabe que é calor. Mas, cara, lá não venta. Lá é um calor insuportável. Lá não venta. Gente, é muito E, quente. tipo assim... Não, e a gente tem momentos muito quente. bons lá, mas a gente também tem momentos de muita opressão, gente. Porque a gente passava o dia inteiro cansado. É um calor muito grande. Entendeu? O calor por si só já nos esgota. Já esgotava a gente. Então a gente trabalhava o dia inteiro, de manhã e de tarde. E noite. Às vezes nem tomava banho pra ir pro culto. Às vezes tava terminando o consultório odontológico do adolescente, ia pro culto, deu cansado. Chegava lá, era tipo assim, mover de Deus. Aí a gente cantava, a gente pulava. A Isabel falava assim, gente, vamos cantar pra chamar a aldeia, vamos cantar. E a gente cantando, pulando, se movendo. Tipo assim, não cansava. E no dia seguinte você acordava revigorado. Sim, você não muito ficou cansado qualquer dia. Verdade. Nessa aldeia, né, Nova Esperança, eu tive, enquanto o pastor estava dando a palavra, eu senti no meu coração queimar pra eu dar uma palavra que o Senhor já estava falando comigo já há uns dias. E eu falei, Isabel, eu posso dar uma palavra? Ela pode, sem problemas nenhum. E aí, quando o irmão pastor acabou de pregar, ela foi e falou pro Moisés dar a oportunidade. Quando eu comecei a falar, falei sobre o coxo, que ficava na porta do templo, né? Na Porta Formosa, não é isso? Onde acho que é. Não é isso, Gabriel? Vamos, cadê os Muito teólogo, universitários? Mateus. Amém. É isso mesmo, João vambora. e Pedro, na hora nona, estavam subindo pra orar e comecei a falar, né? Do que eles precisavam, muito mais do que os bens materiais, é de Jesus. Então, eu lembro, assim, eu falando e tinha gente que não piscava, olhava assim, e você sentia, né? Eu senti que o Espírito Santo de Deus estava falando com as pessoas ali. Isso é muito gratificante, porque ali você vê na íntegra, na sua essência, que o evangelho não é difícil. É Jesus que você tem que pregar. Exatamente. É tudo sobre ele, tudo vem dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Então, o que eles precisam é de Jesus. Então, o que você tem que pregar é de Jesus. Às vezes as pessoas acham, a gente precisa estudar, sim, para sabermos abordar, para sabermos falar a linguagem deles. Mas, muito mais do que isso, é saber que a gente tem o Espírito Santo de Deus que fala aos corações. Então, o que você precisa ter ali é a palavra de Deus, porque o Senhor, ele faz. E eu tenho a certeza que vidas ali foram marcadas, seja no atendimento, seja no abraço, seja uma criança. Eu tenho a certeza que crianças vão ter nas suas memórias momentos ali que eles tiveram que eles não vão esquecer nunca mais. Porque o Espírito de Deus, ele traz a memória. Ele traz. Entendeu? Então, eu amei Nova Esperança e eu quero voltar mais vezes. E outras também. Uma experiência que eu tive muito boa foi quando a gente estava na comunidade Três Unidos. E era uma comunidade onde as mulheres, elas tinham um sentimento de baixa autoestima, sabe? A autoestima delas era muito baixa, elas não se sentiam tão valorizadas, mulheres especiais criadas por Deus. E aí a Isabel falou assim pra gente, vamos fazer um culto dirigido só pelas mulheres. Cara, aquilo foi incrível, porque as mulheres puderam perceber que elas podem sim ser usadas por Deus naquele lugar, que elas podem sim ser orientadas pra trazer a família delas pro Senhor, sabe? E eu fiquei, nossa, foi um momento de muita comunhão, assim, com elas, sabe? Elas se sentiram amadas pela gente. Inclusive, na palestra que a Elisama deu, e eu pude participar e contei um pouco, né, das minhas experiências, um pouquinho das minhas experiências pra elas, e como elas, sabe, teve um momento que nós fizemos desfile das princesas, das mulheres. A gente tem gravações aqui, elas rindo, elas felizes, porque elas estavam desfilando e a gente cantando luz na passarela, que lá vem elas, e batendo palma, e ela, sério, parece tão assim, nossa, parece... Uma coisa muito simples, né? Ou muito simples, não, pra elas, a gente tem a certeza que foi de grande valia ver o sorriso daquelas mulheres. Isso me impactou muito, até porque eu tinha muito problema com a minha autoestima. Eu já sempre fui cristã, mas eu tinha um problema com a minha autoestima. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai ter esses problemas. Sim. E aí chegar lá e ver mulheres que viveram o que eu vivi e poder falar pra elas, olha, eu fui transformada por Jesus. Você Jesus também pode. me ama do meu jeito, do jeito que eu sou. Então você também pode. E isso é maravilhoso, sabe? Você ajudá-las e elas também te ajudarem. Sim. Porque a gente não foi só pra dar, a gente também recebeu muito deles. Muito. Essas viagens sempre são assim, né? A gente vai muito achando que, isso eu vou dar muito. Vai dar e recebe. A gente recebe demais. Verdade. A gente volta de lá realmente transbordando.
Mas, modéstia à parte, a equipe também que foi com a gente, caramba, a gente da Emo Meu Deus! mandou Glória muito, a meu Deus! Que ele cresça, né? Não, Glória tô falando a Deus. sério. A Elisama, a Alane, Isabel, Nós estávamos Moisés, cercados de pessoas, assim, sabe? sensacionais. Verdade. o Natan que foi com a gente com o adolescente, mandou pra caramba. Verdade, nossa. A Elisama A com a gente Flávia, realmente, meu Deus. Era deitar a cabeça na rede no final da noite e ficar, caraca, que equipe top. verdade. Sabe? É que Deus separou a dedo. Assim, Exatamente. complementava. Isso é muito bom, porque a gente é um corpo real. Ali a gente começa a ver que nós somos um corpo. Cada um vai complementando um ao E outro. todos nós estamos ligados. Ao cabeça que é Ao Cristo. cabeça que Isso é uma Cristo. coisa por que eu isso falei dá várias certo. vezes, inclusive. Uau! Que a nossa comunhão foi muito boa lá. A gente ficou uma semana, mas parece que foi tanto tempo assim, sabe? Sim. A gente voltou tão mais unido, Dá tão, vontade uma de dar comunhão tão grande. E mesmo Uma comunhão tão grande, seja né? equipes diferentes, que a gente foi com a PC e com o ID. A É. PC que a gente foi apoiar, o ID que a gente levou. Tipo, cara, todo mundo Mas junto. você via o carinho dos mais velhos com a gente. Exatamente. Nossa, a gente é tão feliz com você. Estamos felizes com vocês e tudo mais. Tinha uma mulher que... Eu esqueci o nome dela. do Chicão e esposo. Andréia. Isso, Chicão e Andréia. É, muito os dois feliz. marcaram a gente. É verdade. Ela olhou e falou assim, nossa, que palavra, até eu fiquei impactada. Assim, a gente vê que todo mundo estava no mesmo propósito, que é fazer o reino do Senhor ser estabelecido. Inclusive eles que têm mais experiência que a gente, né? Já foram várias vezes lá Nada pra melhor, Amazônia. né, Nada gente? melhor do que ter Que eles estarmos por perto. Exatamente. Pra ajudar a gente, né? Agrega com muitas muito. coisas. Cara, e ver o Chicão trabalhando com as crianças, dançando Pedro, Thiago e João no barquinho, não tem preço, né? É Maravilhoso, maravilhoso. Foi top demais. É isso. Galera, vamos falar um pouco então agora sobre nossas expectativas e realidades. Porque é muito legal, a gente contou muito testemunho sobre a Amazônia, sobre o que aconteceu lá. Mas antes da viagem, quais eram as nossas expectativas? E agora que a gente voltou, realmente foram atendidas? Realmente era tudo que eu esperava? Foi mais do que eu esperava? Foi mais do que eu sonhei. Foi diferente? Realmente eu achei que dormir em barco era ruim, mas é bom? Realmente a equipe era boa, mas era ruim? Entendeu? Expectativa... o líder era muito bom. Bom, maravilhoso, Cresça, top. Aleluia. Nossa, nota 10 de 10. Ainda bem que você tá falando do Moisés. Amém? Então, Gabriel, pra mim foi mais do que eu esperei. Realmente, minhas expectativas estavam altas e foram surpreendidas. Porque eu achei muito fantástico o nosso trabalho em equipe. 2, eu tive essa conexão muito grande com as aldeias que a gente foi. Eu realmente vi que o nosso trabalho sendo feito ali eram realmente sementes plantadas. Eu não estava ali por acaso, por estar, ou então por obrigação, ou então, tipo assim, só pra cumprir realmente eu tô aqui, vamos fazer. Não. Eu realmente senti que eu estava ali com a equipe, e a gente realmente estava deixando um legado naquelas aldeias. Então, minhas expectativas estavam altas e elas foram realmente surpreendidas. Eu achei que o nosso trabalho como equipe foi muito incrível. A gente realmente estava numa sintonia, todo mundo junto, no mesmo propósito. Nós éramos jovens com a mesma visão de reino, querendo expandir o reino de Deus. E, para mim, foi muito incrível, foi fantástico. Eu realmente fui surpreendido pelo Senhor mais uma vez. Pra mim também. Foi tudo muito novo, né? Porque foi minha primeira viagem, assim, desse jeito missionário. Então, foi tudo muito novo, superou minhas expectativas. O medo bate, a ansiedade, como vai ser, como é que eu vou dormir, como eu vou comer, como eu vou acordar, mas foi tudo muito melhor do que eu esperava. Foi 10. Sarinha. E você? Eu vou falar uma expectativa diferente de vocês. Ih, Meu Deus. Pegou. Eu não esperava nada, foi pior ainda. Eu ia falar eu isso, esperava então. com certeza que ia ser muito bom, e realmente foi muito bom, melhor do que eu imaginava. Mas uma coisa que eu não tava preparada era a cultura deles. Eu não... Tipo assim, eu tinha estudado antes de ir, mas eu não imaginei que a gente fosse ter tanto contato com a cultura deles como a gente teve. Eu acho que mesmo eles estando urbanizados, né? Eles continuam mantendo aquela coisa do artesanato, a língua materna, de pintar o corpo, sabe? Eles mantêm aquilo vivo dentro deles. E eles não deixam de adorar o Senhor por causa disso. Sim. O que é incrível. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas vocês não estavam invadindo a cultura deles? Claro que não. Não, de Isso forma alguma. isso se mantém, mas de uma forma que eles adorem ao Senhor fazendo aquilo. Então, sim, eles botam as penas no cabelo, eles passam a pintura no corpo, eles vendem os artesanatos deles, mas Eles tudo têm pra um glória de cocado Deus. deles. Exatamente, mas tudo pra glória de Deus, sabe? Nada deixou de ser pra glória de Deus, mesmo dentro da cultura deles. Então, isso era uma coisa que eu não sabia, não tinha tanto contato. Quando chegou lá, foi muito mais a fundo do que eu imaginava. E você, Matheus? Fala aí um pouquinho. Não, porque realmente, quando eu fui na Amazônia a primeira vez, eu trabalhei muito com o Ribeirinho.
Eu não trabalhei com indígena, foi muito pouco. Na verdade, na primeira vez que eu fui, nem vi indígena. Sim. Então, a expectativa é, de novo, trabalhar com ribeirinho, ver as comunidades normais, entendeu? Esse negócio assim. Quando eu cheguei lá, a gente praticamente só trabalhou com indígena. Sim. A gente foi em 3 aldeias, a gente não viu ribeirinho. Foram só indígenas mesmo. Então, tipo, foi muito bom. Foi uma visão diferente que eu tinha. Foi um trabalho diferente do que eu já tinha feito. Foram pessoas diferentes, foram situações diferentes. Então, a expectativa que eu tinha, foi atendida e foi muito melhor do que imaginava. A Sarinha falou, né? Eu estudei, mas chegam lá era outra coisa. Porque, tipo assim, a gente entrou em aldeias indígenas que ainda tem aquela cultura deles. Mesmo sendo urbanizados, mesmo sendo evangelizados, mesmo se convertendo ao Senhor, eles não deixam aquela cultura deles de lado. Isso é muito bom, né? Eu também acho muito bom. Tanto que na aldeia que a gente foi, o cacique pediu, né? Pra gente poder falar sobre a importância das pessoas conservarem as tradições. Até porque lá, né, muitos jovens, os adolescentes, eles têm um pouco de vergonha de falar a língua materna deles. E a gente mostrou pra eles que a gente acha algo muito legal, né? Tanto com a musiquinha que a gente cantou, né? Cuecaturete Seruxaua. E, tipo assim, eles conseguiram ver na gente uma expectativa pra manter isso vivo, Sim. adorando a Deus, é claro. Exatamente. Eu tô até aqui com de um print que eu tinha tirado, na última aldeia que nós fomos, aquela menina que nos pintou, qual o nome dela? Elaine. Eu acho que é Elaine. Comunidade Terra Preta, né? Na Terra Preta. Isso, a Terra Preta. Elaine, ela né? postou uma foto, eu falei assim, coisa linda, comentei. Você vai ganhar muita alma pra Jesus ainda. E ela foi e falou assim, amém, missionária. A Elaine é muito fofinha. Aí ela foi e colocou assim, encontrar com a equipe de vocês me fez despertar algo grandioso que Deus tem pra mim. Olha isso. Então, isso foi incrível. Eu até joguei lá no nosso grupo. Em Terra Preta, realmente, pra quem não sabe, nossa última aldeia foi Terra Preta, que a gente ficou atuando. E teve um congresso indígena. 32º Congresso Indígena. 32ª edição do Congresso na Indígena. Na Igreja Evangélica Indígena em Terra Preta. Aí vem a galera de várias aldeias, horas de viagem. E teve aquela junção e a gente participou da abertura do congresso. E foi uma experiência, assim, muito maravilhosa. Teve um cara lá que cantou, lembra? Em 3 idiomas. Cantou em inglês, cantou em espanhol, cantou na língua dele. Naquele congresso eu me senti vivendo a passagem que fala que todas as línguas adorarão o Senhor. Foi muito lindo. Porque foram várias línguas diferentes adorando vários o mesmo tipos de etnia indígena. Tinha uma lá que tinha uma língua, tinha outra que tinha outra língua. Tinham vários pastores de etnias diferentes. E eles recebiam a oportunidade, iam lá na frente, louvavam a Deus. E pra mim foi muito, muito, muito bom. Não só nas línguas indígenas, né? Em inglês, em espanhol. Teve esse pastor que cantou em inglês. Muito bom. Eu acho legal que a nossa ida pra lá também testificou muito aos jovens. Porque, por exemplo, uma coisa que o cacique, o próprio Naldo falava, é que os jovens tinham vergonha da língua por causa do homem branco. O cara chegava lá, pegava as menininhas, aquele pessoal que vai pra realmente se prostituir e tudo mais, e ele acabava envergonhando a língua, as meninas não queriam mais, os meninos não queriam mais, eles saíam de lá não querendo mais saber da própria cultura. Uma coisa legal é que o evangelho, ele liberta, mas não necessariamente tira a cultura da pessoa. Sim. Exatamente. Entendeu? E o cacique lá, ele reconhecia isso. A cultura que eu tenho, cara, é uma cultura boa, é uma cultura indígena. Eu não preciso me converter pra parar dessa cultura. Eu posso continuar tendo minha língua, eu posso continuar tendo minhas tradições, entendeu? Não mais pagãs, não mais, entendeu, pecaminosas, mas tipo assim, posso botar meu cocá, eu posso ter pintura, tudo isso glorificando a Deus. Exatamente. E ele falou, cara, minha língua é uma língua que eu tenho que manter, porque se eu não falar, quem vai falar? Morre, vai se esquecer, né? Acaba vai morrendo. morrer. É mesmo. E ele falava que os jovens tinham esse problema. E a gente indo jovens, nós como jovens, falando pros jovens, não percam a sua cultura, olha sua língua como é legal. Cantar uma música na língua deles, pra eles, testificou. Significou muito. Né? É a própria Elaine aqui com a Gabi. Ela falando que, tipo, mexeu muito com a Elaine. Ela se sentiu impactada. Sim. Porque a gente mostrou pra eles, cara, não perca a sua cultura. Você pode viver com Cristo, você pode se converter, você pode ter uma vida nova, mantendo a sua língua, mantendo a sua cultura, que é linda. E usa isso pra glorificar a Deus. Exatamente. Até porque a gente faz isso aqui, né? Exatamente. A gente mantém a nossa cultura, a gente fala a nossa língua e tudo glorificando ao Senhor. A gente canta nossos louvores na nossa língua, a gente faz tudo glorificando ao Senhor. E eles têm esse direito também, assim como a gente tem. Com certeza. Falando também sobre expectativas, né, em realidade, que a gente já falou. Alguém tá com saudade da viagem? Meu Deus! Gente, o que eu mais sinto todo dia é saudade. Saudade deles, saudade de... Poxa, Gabi. I'm so sorry. O que eu mais sinto é saudade. Todo dia que eu acordo, eu fico pensando neles. Eu oro por eles, sabe? Nas minhas orações, não deixo de lembrar deles, porque é muita saudade, muita saudade. Vamos falar então, aproveitando que o Gabriel puxou, o que mais te marcou? Dois pontos, isso é legal pra gente falar. O que mais te marcou e o que mais deixou saudade? O que mais sente falta? Voltando pra cá. Ai, gente, tudo. Duas coisas. Começando de você, depois terminando na Gabi. O que mais... Repete a pergunta. Vamos lá. 2 coisas. O que mais te marcou e o que mais deixa saudade? Você sente falta hoje? Tipo assim, sinto saudade daquilo. O que mais me marcou foi no segundo dia, na Nova Esperança.
a gente se dividiu, né, as equipes para trabalho. E naquele dia eu fiquei com os jovens de novo, com os jovens adolescentes. E a gente teve uma linha de raciocínio de pensamento, né, para as palestras. Né? E na última palestra, com os adolescentes, eu fui falar sobre drogas e álcool. A Sara também estava comigo. A Bia também. Tinha uma galera boa com a gente. Foi o dia que os jovens estavam todos juntos e foi aquele negócio, tipo assim, sabe? Roda viva. Tipo Isso. E eu tava lá, eu tava na direção pra falar sobre esse assunto. Conversa vai, conversa vem. Eu tava sentindo, assim, eles bem abertos pra diálogo, pra conversa. E eu comecei a falar sobre a questão das drogas e o álcool. E a primeira coisa que eu senti de falar é que eles não precisavam ficar com vergonha se alguém já tivesse usado drogas ou ingerido álcool. Porque a gente não estava ali pra julgar eles. A gente estava ali realmente pra poder trazer um alerta pra eles que aquilo ali não faz bem pra saúde e etc. Isso foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu senti de falar com eles que não era porque o pai, a mãe, o avô, a avó eram alcoólatros, um usuário de droga, que eles precisariam repetir as mesmas coisas. Isso eu senti que realmente foi falando muito forte com eles. E em terceiro lugar, a Carol também tava com a gente, e a gente tava, do nada a gente tava conversando sobre drogas e tal, do nada a gente começou a entrar numa linha de raciocínio que a droga e o álcool acaba interrompendo o jovem, o adolescente a viver uns sonhos no futuro. Então a gente começou a trazer à tona de novo sonhos que às vezes eles tiveram de início e se perderam no caminho. Aí eu chamei a Carol orou por sonhos, pra Deus realmente trazer de volta os sonhos que eles tinham. E no final, a gente falou sobre o plano da salvação. E no final, bastante gente aceitou Jesus. A gente conseguiu orar por eles. E naquele dia, a gente acabou muito feliz. Eu lembro quando a gente acabou a reunião ali com eles, a gente saiu. Eu fiquei, gente, eu tô muito feliz. Eu lembro, foi um dos melhores dias com os ficaram sentados assim nas porque esquinas. a gente criou muito vínculos com eles. E eles estavam, tipo assim, sedentos pra ouvir. Se abriram. E logo depois foi o campeonatozinho. Jogou vôlei, ficamos com eles, não foi? Sim, jogamos vôlei. A gente criou muito relacionamento com eles. Então, o que eu vou sentir falta realmente é desse contato com eles e de realmente alguém ali sedento por ouvir. Às vezes a gente aqui, ainda mais a gente que é da igreja, tá sempre no altar, ministrando. Às vezes a gente tá falando por pessoas ali que tá calejada de ouvir a mesma história. Sempre. Então, às vezes eles não dão nem muito valor. E ali você se sente realmente, eu estou sendo ouvido. Eu estou sendo. Eu tô podendo contribuir de alguma forma. Eu tô atuando. Isso. E isso é muito bom. Então, pra mim, a minha saudade vai ser essa. Com certeza a saudade das aldeias que a gente passou, porque pra mim foi muito marcante. Pra você, Sarinha, 2 coisas. O que mais te marcou e o que você mais sente falta? Vai sentir saudade? Uma coisa que me marcou muito foi quando a gente tava fazendo evangelismo nas casas, né? Em Três Unidos. E aí eu conversei com uma moça que ela já era cristã, os pais dela eram pastores. Ela tinha vindo de outra comunidade pra morar em Três Unidos. E ela disse que tinha desistido dos sonhos dela porque ela achava que não ia acontecer. Eu lembro do nome dela até hoje, era Ingrid. E aí eu falei pra ela, você não tem que desistir dos seus sonhos, sabe? E eu falei pra ela que um dos meus sonhos era estar na Amazônia. Eu falei pra ela, Ingrid, o meu sonho era estar aqui. E eu achei que eu não ia conseguir. E Deus realizou pra mim. Não pra minha glória, mas pra glória de Deus. Pra que você pudesse ouvir isso de mim. E aí ela começou a chorar, a gente orou por ela. A filha dela tava com problema na visão. A gente orou por cura pela filha dela. E, cara, foi um momento incrível. Porque Deus usar um testemunho meu pra atingir outra pessoa é maravilhoso. Você entende por que você tá vivendo o que você tá vivendo. Pra edificar outras pessoas. Não pra sua glória, mas pra de Deus. E o que eu mais vou sentir saudade é da vivência, sabe? Do nosso dia a dia, da nossa rotina. Acordar cedo, sabe? Com aquele pôr do sol do grupo. Do grupo nem tanto. Com aquele nascer do sol, sabe? Bonito, assim, na floresta, no barco. Tomar aquele café da manhã maravilhoso. E poder ir pra mais... E saber que você vai ficar o dia inteiro falando de Jesus é maravilhoso, gente. A gente já faz isso aqui. Mas você ficar o dia inteiro... É diferente. Você ficar o dia inteiro... Você tá ali 100% pra... 100% pra obra de Deus, sabe? A gente não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, nada. Não tinha nada. A gente ficava lá só exatamente pra isso. Era leitura da Bíblia, devocional, jejum, todo dia, o dia todo, falando da palavra do Senhor. Era maravilhoso. Acho que isso é o que eu sinto muita falta. Eu, né, agora? Sim.
Bom, E você, Matheus, o que te marcou? Fala mais um pouco. Obrigado. Uma saudade sua. É isso que eu queria ouvir, alguém falando comigo. Não, o que mais me marcou, pra falar a verdade, foi... Nova Esperança me marcou, mas que me marcou mais foi Terra Preta. Terra Preta, o culto, o final, o pessoal, o culto indígena, né? Eu vi todas aquelas etnias, aquelas tribos se reunindo pra estar louvando ao Senhor, todas essas tribos juntas. E aquela música que eles cantaram diante do trono, mas aquela introdução que falando que antes eles eram perdidos, eles não sabiam o que era salvação, não tinham ideia da libertação, eles foram libertos pela palavra, e isso me marcou muito. Então é bom ver que, tipo assim, mesmo os pastores, os próprios indígenas, o pessoal da terra, reconhecendo sobre o Salvador e querendo que os seus irmãos e as suas comunidades próximas também sejam salvos e sejam libertos. Isso marcou muito. E o que eu sinto muito saudade são duas coisas. Primeira é daqui também, de estar acordando cedo. Eu acordo cedo ainda, vou trabalhar, acordo 7h30 da manhã, achando que tô na viagem ainda. Sim. Entendeu? Tipo assim, ainda não entrei no ritmo de volta. De estar trabalhando, de estar com a equipe, de estar acordando, de estar dormindo, de estar na rede. Sinto falta desse movimento. E sinto muita falta da água do rio. Entendeu? Ai, gente, meu cabelo que diga. O cabelo do Matheus, todos aqueles dias, foi patrocinado pela água do rio. É uma teoria, gente. É uma teoria. Não é teoria, olha aqui. Teoria agora da como é que tá. conspiração, Olha talvez. como é que tá agora. Não é, cara. Todas as meninas, o cabelo ficava bom. O meu cabelo ficava sério, muito bom. O cabelo ficava muito bom. A água do rio, não sei o que porque não tem acontece. cloro. É exatamente. O cabelo ficava tão bonito. água do rio tá com muito Deus. cloro. Uma saudade, entendeu? Mas é isso. Glória a Deus pela água do rio, gente. E você, Gabi? Qual foi o que mais te marcou e o que mais sente falta? Então, o que mais me marcou foi aquele culto na Nova Esperança. Toda aquela alegria, como já falamos aqui, que nós recebemos de Deus, de ver as vidas ali sedentas, querendo mais. E foi como ela falou, ali a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Então, os nossos corações, a nossa mente estavam totalmente voltados para ganhar almas, para adorar a Deus juntamente com eles. E isso me marcou demais, demais. E a palestra das mulheres na Três Unidos? Sim. Três Unidos. Na Três Unidos. Benção, essa palestra. Foi muito bom a forma como a Elisama, nós entramos em assuntos assim, intimidade, né? de intimidade e ver que elas ficaram totalmente acessíveis, abertas a conversar, poder compartilhar experiências com elas. Foi incrível. E a saudade, como ela falou, da vivência, do dia a dia. Verdade. Do acordado, dormir, tudo que você faz com alguém, daquela companhia, tudo, gente, do rio, da água, do vento, a gente fica 100% em contato com a natureza. Não tem vento! É muita emoção. Vento do espírito. Aleluia. Vento do espírito. Não, brincadeira. Onde eu estava? Do vento. Eu tô brincando. Não tem não. De tudo isso, uma coisa que eu gosto muito é de estar em contato com a natureza. Eu amo isso. E ali, o Gabriel já tinha me falado que o céu fica totalmente estrelado. E no dia em que fizeram gente, eu não posso esquecer. Fizeram uma cerimônia de colação pra mim. Explica do início. Quer falar, irmão? Não. Você teve a colação de grau. Sim, eu tive a escolheu ir pra colação. Amazônia. Isso aí, eu tive a colação, né? A cerimônia de colação virtual e eu tinha feito, já pago tudo. Não tinha como voltar atrás, também não voltaria por causa da colação. E eu não tinha certeza se eu conseguiria assistir, porque eu não sabia se a gente ia conseguir internet. Mas no final eu consegui uma internet para poder participar um pouco da cerimônia. E quando chegamos mais tarde no barco, depois da janta, depois de tudo, fizeram uma cerimônia, assim, tudo em cima da hora, mas ficou a coisa mais linda. Fizeram fizeram tudo. capelo, Ela não sabia que a era beca, juramento, teve teve juramento, teve anel. anel aqui, gente, esse anelzinho aqui, ó, não vou deixar mais de usar. Fizeram orações, teve um ato profético e foi incrível, E foi tudo lindo. surpresa, tá, gente? E foi tudo surpresa mesmo. Eu lembro que eu cheguei pra falar com a Elisama e ela estava fazendo cabelo, só que eu sou meio avoada. Eu nem me liguei, eu achei que ela tava fazendo alguma carta, porque ela tava colando assim. Mas foi lindo, eu sou muito grata a todas as integrantes que ajudaram para que isso acontecesse. Eu fiquei muito feliz, me senti muito importante. E não vou me esquecer, nós estávamos em alto mar, o barco tinha partido de Três Rios, não foi? Para irmos para Terra Preta. E ela pediu para que todo mundo desligaram as luzes. E aquele céu estrelado, aí pediram para que ligassem a lanterna do celular. E foi lindo, eu não vou me esquecer desse acontecimento. Foi incrível, incrível, incrível. Agradeço aí pelo carinho de todos. Agradeço a oportunidade. Vamos para o take 5. Bom,
Pra gente, então, finalizar esse podcast, pra gente chegar no assunto final. Ah, que peninha. que pena. Vamos falar agora sobre a nossa volta. Voltamos. E agora? A volta é triste. O que muda pra gente? A gente viveu grandes experiências, mas como você fala, né? Não são experiências. A gente viveu o que o Senhor queria que a gente vivesse. Que barulho? Mas não pega o microfone. Não? Não. Atrapalhou. Tá, tô. Continuando. Gente. Caraca, vamos levar a sério. Ele ficou parado. Atrapalhou tudo. Tô zoando, vamos lá. Vamos falar, como eu sempre falo, né? Que não é uma experiência que a gente viveu. A gente viveu o que o Senhor queria pra nossa vida. A gente começou algo na nossa vida nova. Não é uma experiência que a gente vai, vive e volta. Então, nisso, o que muda na nossa vida? O que muda no nosso ministério, na nossa igreja, com nossos familiares? O que muda pra gente? A gente foi, voltou. E agora? Quem quer começar? Então, eu lembro quando o Gabriel fez a primeira viagem missionária dele. E a gente, às vezes, não... As pessoas talvez possam não ter a noção, mas o quanto a gente contagia as pessoas. E o Gabriel foi na primeira missão sozinho, e com o passar do tempo, olha quantas pessoas já, através da vida dele, foram. Então, eu espero que isso aconteça também nesse nosso momento. Nós fomos, mas cremos que nas próximas terão mais pessoas para ir conosco. Entendeu? Eu acho que o mais difícil agora é viver a nossa realidade, né? Gente. A gente viveu a realidade deles, a gente pregou o evangelho na realidade deles, e agora a gente voltar pra nossa realidade e viver a nossa realidade pregando o evangelho na nossa realidade. Exatamente. É muito complicado. A gente ter a nossa rotina da nossa vida, a gente pensar que tem pouco tempo, né, pra tudo, pra qualquer coisa, e dar prioridades pra Deus como a gente deu quando a gente tava lá. Sim. Exatamente. Cara, pra mim é um desafio, né? Voltar de lá. Eu vivo muito intensamente, eu vivi muito intensamente a Amazônia. Então, quando eu voltei pra casa, comecei a tentar raciocinar o que aconteceu, lembrar do que aconteceu cada dia, de como foi, porque foi uma experiência que me marcou muito. E eu voltei realmente, Gabriel, eu voltei com mais gás pra servir aqui no Rio de Janeiro, né? Onde a gente tá plantado, com as nossas missões urbanas, mas também eu voltei com o coração muito voltado pra lá, pra quem sabe um dia voltar pra Amazônia e ficar mais tempo. Sim, quem com sabe certeza. realmente ter um discipulado de um mês. Seria ótimo. Eu não penso que essa foi apenas mais uma viagem, enfim. Eu entendo que vai ter uma continuação e a gente vai viver aquilo que a gente plantou lá, a gente vai viver ainda pro futuro. Uma coisa que o Moisés falou quando a gente estava lá, que eu nunca vou esquecer, é que a Amazônia sempre foi o pontapé inicial para muitos missionários, né? Sim. Então, que ele via em nós como se fossem arcos, né? Com flechas. E que Deus estava esticando a gente para poder lançar. Pra E ir eu mais sinto distante. que isso foi para mim e pra muitas outras pessoas que estavam lá, sabe? É a primeira viagem missionária da Gabi, por exemplo, minha. E eu acho que Deus realmente esticou a gente para poder lançar para outros lugares. E uma coisa que eu sempre falo, vocês já ouviram falar várias vezes, o que for preciso abrir mão para poder ir, para poder pregar o evangelho, para poder fazer isso de novo, eu estarei abrindo mão para poder ir, para falar de Jesus. Amém. É isso aí. Mas é isso mesmo, quer falar? Não, eu falei ontem com a Bia, nós estávamos conversando lá na igreja, e eu falei que eu tinha recebido uma proposta de emprego, só que já estava tudo pago, né? E mesmo assim, eu não abriria a mão para poder faltar a Amazônia de modo algum. Eu queria viver essa experiência. E se eu creio que o Deus que proveu para que eu fosse é o mesmo Deus que pode abrir uma porta. Sim. Com certeza. Então, assim, a minha confiança em Deus continua mais firme do que nunca. E bate saudade. Bate saudade. A nossa realidade é completamente diferente. Talvez as pessoas olham e pensem assim, nossa, mas só foi uma semana. Mas foram uma semana 7 dias intensos. Verdade. Parecia um 7 mês, dias né? intensos. Sim. No segundo muito dia, precisa intenso. lá um mês já. É verdade. É porque você faz atividade manhã, tarde e noite. Você já acorda cedo pra aproveitar o Lá máximo o tempo do não dia. passa rápido. Lá o tempo Lá não demora, passa o tempo. tempo passa devagar. Olha que horas são. Ih, meio-dia ainda. É. 2. Mas é exatamente isso que, como o Gabriel, como a Gabi, a Sara falou, a gente volta com o coração queimando. A gente volta com projetos novos, querendo atuar mais. Porque a gente não vai só pra viver uma experiência. Ah, fui lá, atuei com os indígenas, cantei musiquinha, falei de Jesus e voltei pra casa. Não. Eu fui lá trabalhar
pro reino. Eu fui lá porque o Senhor me levou pra lá. E eu volto falando assim, eu quero continuar. Isso aí. É claro que um planta, outro rega, é o Senhor que dá o crescimento. Sim. Mas eu quero voltar e continuar. Eu quero continuar discipulando, eu quero continuar participando. Eu quero dar frutos naquele lugar. Entendeu? Como o sertão que a gente foi. Eu quero voltar, não é algo que eu vou viver uma experiência e acabou. Mas a gente volta com esse sentimento, a gente volta com projetos, a gente volta pedindo direção ao Senhor. Senhor, me leva de novo. Senhor, me ajuda a ter estratégias. Senhor, me ajuda a abençoar o Moisés, a Isabel, pra gente conseguir ir junto. Me ajuda a conseguir levar mais jovens. Me dá uma direção específica para o que a gente pode fazer. Pra não ficar só indo e transformar a nossa viagem em uma coisa social, de só atender a mim. Porque, não, tem que bater um ponto, eu tenho que ir lá porque tô dono pro Amazônia, eu tenho que ir lá porque, poxa, eu tenho que viver a experiência. Não, mas assim, coloca no meu coração a tua vontade, pra que cada ano seja diferente, pra que vidas sejam alcançadas. E que nem que seja que eu vá todo ano pra ver uma evolução de uma vida, eu vou. Ótimo. Isso aí. É essa o papo que a gente tem que entender na nossa volta. Isso é importante, porque como a Sara falou, o mais difícil é atuar no nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente ficar uma semana lá, como a Gabi falou, são intensos, são 7 dias intensos. Eu tô sem internet, eu tô sem contato com ninguém, só vivendo a base de jejum, oração, leitura da Bíblia e palavra. 7 dias assim. Mas quando a gente volta, eu não tô assim. Quando eu volto, tem meu trabalho, tem meu emprego, tem responsabilidade, tem faculdade, entendeu? Eu já não tô no meu devocional em dia, minha família tá me cobrando. Então, tipo assim, eu entro na minha rotina. E eu continuar intensamente de jejum, oração e palavra na minha rotina é o mais difícil. Verdade. Porque é muito fácil pregar o evangelho pra eles em uma semana. Eles estão na rotina deles. A gente vai, atua e volta. Mas eu quero viver aquilo que eu vi na Amazônia, que eu vi no sertão, dia a dia. Sim. Eu quero viver isso na minha vida aqui, no meu dia a dia. E isso é o mais difícil pra gente. Então, tendo isso em mente, a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser para Cristo. Eu não posso viver a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. Se a gente se converte, a gente prega isso para as pessoas. Por que a gente não vive então? Se eu vou na Amazônia, eu prego para elas assim, Cristo morreu por você, lavou os seus pecados, o vermelho do sangue, o branco do arrependimento, o verde crescimento. Por que a gente não vive então esse crescimento? Por que eu prego a pessoa na Amazônia, no sertão, onde for fazer missão, em Teresópolis, em Sapucaí, em Gramacho? Por que eu prego para elas o crescimento se eu mesmo não pratico o meu crescimento espiritual? Eu só atuo e só prego quando eu estou em missão. E meu dia a dia? E o meu vizinho? E minha família? E meus amigos? E minha igreja? Que muitas vezes eu falo que não quero ir porque ela não é suficientemente boa para mim, mas eu não tenho nem a cara de pau de atuar lá dentro. Eu só gosto de atuar em missão. Isso aí. Não, a gente precisa acordar para isso. A gente precisa entender que a gente fomos enviados, lançamos semente lá, mas precisamos voltar para nossa realidade e a gente precisa realmente provar essa transformação. Porque a gente pregou uma transformação para eles e a gente precisa primeiramente viver essa transformação. Exatamente. Então, eu preciso viver essa transformação na minha faculdade, no meu trabalho, na minha igreja. E eu acho que isso é fruto do que eu realmente do que eu vivi lá. Se realmente eu preguei o evangelho, eu tive essa consciência, eu vou voltar sendo transformado aqui e eu vou ter frutos de transformação aqui na minha redondeza, na minha família, na minha casa. Eu acredito muito nisso. Isso é uma coisa que a gente tem que viver diariamente, né? Se a gente viveu lá, a gente consegue viver aqui. Exatamente. Entendeu? Acho que são apenas diferentes. Uma coisa diferente são os empecilhos só, sabe? Aqui na nossa vida, na nossa rotina, tem as nossas responsabilidades. Tem o celular que ocupa o nosso dia, sabe? Você fica 3 horas na internet e não percebe, entendeu? Exatamente. Então, por isso que às vezes até lá pra gente o tempo passava devagar. Sim. Porque a gente não tinha esse tempo, assim... Não preenchia tempo. Com esse tempo. E aí agora a gente tem que ter esse tempo mais na palavra do Senhor, a gente tem que ter esse tempo na oração. Que era uma coisa que pra gente era tão simples lá, tipo, eu acordava 6 horas da manhã pra orar, todo dia que a gente estava lá. Por que a gente não faz isso aqui, né? Não, porque minha cama é muito confortável. Não, gente, a gente levanta e vai orar, como a gente sempre fazia, entendeu? É adaptar a nossa rotina ao que a gente viveu lá. Isso aí. Isso é muito importante, a Gabi falou um ponto muito interessante. A gente espera voltar e incendiar mais jovens como a gente. Porque ela falou, Gabriel foi, e agora ele trouxe muita gente que foi incendiado por ele. Porque o Gabriel testificou da mudança que ele teve na primeira viagem missionária. Porque a gente sempre vai e volta diferente. É como aquele pedaço, aquele hino da Cassiane. Meus dons e talentos são pra te servir. Sim. Eu acho que tá na hora dos jovens, dos homens, das mulheres, de todos nós, começarmos a olhar e falar assim, quais são os dons que eu tenho? Quais são os talentos? Então, esses dons e talentos eu vou aplicar no reino de Deus. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica assim, eu sou só um dentista. Mas você pode contribuir. Eu tenho um amigo meu que ele falou assim, ele ficou maravilhado, ele, poxa, na próxima eu quero ir. Ele é dentista e eu sei que ele vai ajudar muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que têm as suas atividades, têm a sua rotina, mas você pode sim ajudar
Ou então nem de alguma isso, né? forma. Tipo, às vezes a pessoa é formada em uma coisa completamente diferente. Tipo, eu faço Moda. faculdade de música. A Marina, faz moda. E aí a gente chega lá e a nossa vida é útil pra outras coisas também. Eu aprendi muito isso lá. É isso aí. Que todo mundo tem Uma participação utilidade. no reino, uma utilidade. Por exemplo, o Natan é engenheiro elétrico. Exatamente. Da onde a gente precisaria de um engenheiro elétrico no meio do mato? E ele Chegou foi lá o extremamente compressor, necessário Foi o pra compressor. poder fazer o compressor pro dentista funcionar. Eu me perguntei, nossa, mas a minha profissão é contabilidade, não tem nada a ver aqui. Só que aí Deus pode me usar em outras áreas. Exatamente. Talvez, igual aconteceu, eu pude falar para as mulheres. Você com crianças, ele com jovens e adolescentes. Não necessariamente na sua área, mas talvez você tenha talentos para outras coisas. Então, assim... E a gente sempre canta, né? A gente prega, a gente fala tanto de se sacrificar pelo reino de Deus, né? De abrir mão de coisas pelo reino de Deus. E aí, às vezes, tipo, eu já vi jovem falando assim, mas você vai pra Amazônia, mosquito, calor, um monte de coisa. Cara, mas isso não é nada em comparação a pregar o evangelho. Sim. Isso E é o pra que mim Jesus sofreu, né, gente? Exatamente. Cara, Cristo morreu numa cruz, ele Sim. se machucou, levou chicotada, foi cuspido, humilhado. E eu só vou pegar um Rejeitado. calor e um mosquitinho Sim, e eu não vou exatamente reclamar por isso. causa disso, sabe? É o que pega. Muitas pessoas pensam assim, hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas vivem pro seu Próprio prazer. conforto, próprio prazer. Eu primeiro, meu conforto, e não é assim que tem que acontecer. Exatamente. Se for pra sofrer um calor por Sim. amor de Cristo, nós vamos sofrer. Às vezes eu me sinto arrependida, tipo, eu sigo Portas Abertas, né, que é uma organização que apoia os cristãos perseguidos e os missionários que vão pra esses lugares perseguidos, né? E eles ficam postando toda hora histórias de pessoas, né, por exemplo, missionários que estão lá no meio deles, sabe? Pessoas que se disporam a sair de países que não são perseguidos pra ir pra países que são, por amor ao evangelho. E aí a gente não quer viver isso, a gente não quer, sabe, se entregar por amor a Jesus. É porque eu acho que as pessoas estão bem, hoje em dia, focadas nas conquistas, nas coisas da terra. E a gente tem que juntar tesouros no céu. As nossas conquistas Exatamente. vão E são ser através das né? almas. É isso aí. A palavra vai dizer Cristo que vai... A palavra vai dizer que a ferrugem corrói Isso aí. e o resto é o quê? O ladrão rouba, Não. a ferrugem corrói, a traça A traça destrói. isso. Então, assim, é juntar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba. Não rouba, Né? não... E são Exatamente. almas. a traça São não almas. corrói. Foi pra isso que o Senhor nos chamou. Esqueci. Foi estabelecer o reino dele. E eu estou falando obrigada. Pode É estabelecer o reino dele nas vidas, nos corações, nas aldeias. E nos a gente quatro precisa cantos. realmente trazer essa conscientização para os jovens e adolescentes, Exatamente. para a igreja em geral. A gente tem um poder de influência muito grande. E eu creio que o poder está nas nossas mãos. De influenciar, para trazer influenciar. realmente um Com despertar certeza. para a galera realmente se posicionar. Porque a galera tá vivendo uma vida muito Nutella, né? Exatamente. Acho que ir pra igreja um domingo, bater ponto, 2 horas já tá muito bom. Ontem eu estava conversando com a Bia novamente. A Bia. A Bia, a Gabi conversa E de nós estávamos falando uma certa situação de pessoas falando, abandonaram o evangelho, abandonaram a Cristo, falando que sofreu. Sofreu o quê? Não, me diz, Ai, sofreu o Falaram quê? mal de mim na igreja. Ai, próprio coitado, pelo amor de Deus. Gente, calma aí, sério. As pessoas estão dentro de uma caixinha das suas emoções, das suas decepções, se privam ali e querem banalizar. Às vezes a gente olha, vive, e a primeira coisa que às vezes o ser humano pensa é abandonar a fé. Por que você não abandona o seu trabalho? Exatamente. Por que você não abandona um relacionamento que é totalmente ao contrário daquilo que Deus tem pra você? Mas a gente escolhe muitas vezes abandonar aquilo que Deus tem e aquilo que Ele vai requerer. Então, assim, a gente às vezes não tem escolha. É aceitar o chamado e ir. Porque quem garante é o Senhor. A gente tá, geralmente, verdadeiramente numa geração Nutella. Ai, você vai pra lá, ai, isso, ai, aquilo, mas tem calor, mas e aí? Como você falou, Cristo sofreu por tantas coisas por amor de mim, de você que está aqui hoje. Então, assim, acho que tá na hora das pessoas acordarem. É pra sofrer pelo evangelho. As coisas estão ruins, a tendência é piorar. A gente não tem como esperar. A gente, às vezes, acredita no melhor, mas as coisas estão... A tendência é piorar. Então, se a gente não se Apegar em Deus. apegar em Deus, na videira verdadeira, a gente não vai aguentar. Então, a gente tem visto muito isso acontecer. Não, e é uma coisa também que eu vejo muito
de novo, falando desse negócio deles receberem a Bíblia na língua deles, né? É uma oportunidade, cara, que é única você viver, você ver, você presenciar. Porque aqui a gente tem a nossa Bíblia, que as pessoas, sabe, elas não estão nem aí pra Bíblia delas, não estão nem aí. As pessoas têm 5, 6 Bíblias dentro de com casa. versões diferentes. Cheias E a de gente poeira. viu o Novo Testamento, 3 Bíblias do Novo Testamento pra uma comunidade inteira. Exatamente. E eles não querem, sabe, as pessoas não querem, os jovens não querem, sabe, A gente não disponibilizar valoriza, o né? tempo. Não sabem valorizar isso. E você presenciar faz com que você valorize mais o que você Sim. tem. Eu, a partir de hoje, eu já me valorizava muito, mas eu consigo valorizar mais a Bíblia que eu tenho, sabe? A palavra Com de Deus que eu certeza. tenho. Que eu ainda tenho oportunidade de ter, né? Porque um Ainda. dia vai Isso aí. chegar de a gente não ter, Isso aí. sabe? Da gente não poder ter no telefone. No Afeganistão, por exemplo, tava tendo isso. Eles estavam achando Bíblia no telefone das pessoas e elas estavam Matando. sendo mortas Sim, por causa sim. disso. E a gente vai chegar num tempo que a gente não vai ter mais acesso a isso. A gente precisa valorizar o hoje, né? Exatamente. É porque as pessoas estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. Como se Jesus não fosse voltar. Como se nós não fôssemos apresentar as nossas mãos. E o Senhor vai requerer. E é Né? pra isso que a gente apresenta o reino pra outros povos. Porque Exatamente. Pra Jesus voltar mais depressa, né? Quanto mais pessoas souberem o nome de Jesus, mais depressa ele É vai igual dar. aquela parábola dos dons, né? Dos talentos. Que o Senhor a um deu 1, outro 2. E o que deu 1, ele simplesmente enterrou. E não é assim. Você tem que tentar descobrir, se reinventar, ver o que você pode fazer além. E no campo missionário você descobre muito isso, que você não tem só um, você tem vários dons, você tem vários talentos. Eu antigamente achava que eu não podia falar com mulheres, hoje em dia eu posso. Então são dons e talentos que a gente precisa ver e multiplicar, porque todos eles têm grande valor no reino de Deus, entendeu? É muito importante estar falando, porque é o seguinte, é como a Gabi falou agora. E como o Gabriel também falou, a gente tem que voltar e ser um exemplo para essas pessoas. Porque o campo missionário não é uma experiência. O campo missionário é um lugar que a gente sempre devia estar. O campo missionário é a nossa realidade, não é Amazônia, não é sertão, não é Conf da Terra, é a minha Jerusalém, é onde eu tô. Mas a gente perdeu essa essência, a gente perdeu essa visão. Então eu acho que campo missionário é só o lugar que eu vou atuar, e eu esqueço do meu vizinho, da minha igreja, Sim. por aí vai. Então o nosso papel agora, voltei, o que eu faço? É isso, é incendiar os que estão em volta de mim. É falar pra eles, olha só, a gente tá aqui, tem que atuar. Trazer um despertamento. Né? Exatamente. O que eu vivi lá, eu quero viver aqui. O que eu passei lá, eu quero passar aqui. Agora eu quero que minha igreja passe o que eu passei. Eu quero que a minha igreja sinta o que eu senti lá. Exatamente. Aquele poder de Deus que tá lá, não é só lá, é aqui. O problema é que aqui eu não busco. O problema é que aqui eu não atuo. E aí o fogo se apaga. Exatamente. Eu acho que o poder de Deus é só culto. É só... E aí a igreja, uma vez na bater semana. ponto. Isso aí. Mas o poder de Deus não é isso. O poder de Deus é Vai muito evangelho. além. E o que é o evangelho? É o que eu presenciei, é o que eu falei, é o que eu preguei. Mas eu não preciso ir pra Amazônia ou pro sertão para pregar o evangelho. O meu vizinho precisa ouvir do evangelho. A minha cidade vizinha precisa ouvir do evangelho. A minha comunidade precisa ouvir esse evangelho. Então, o meu papel é falar o seguinte, jovens, adultos, vamos fazer o certo. Eu voltei com o coração pegando fogo, não é porque eu sou especial, não é porque agora eu sou um missionário e vocês não são, não é porque eu sou especial, pelo contrário. É porque eu provei do que eu já devia estar vivendo. Eu provei de algo que eu não vivia e eu vi que eu estava errado. E eu preciso viver isso todos os dias da minha vida. É exatamente o que o Mateus está falando. Vivermos isso aqui. O que nós vivemos lá, aqui. Exatamente. Graças a Deus, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Nossa, eu ia falar isso agora. Além disso, não se envergonhar do evangelho. Eu nunca me envergonhei. Se você for na minha faculdade, se você perguntar aos meus amigos, se você for onde eu trabalhei, eu sempre, graças a Deus, não digo isso como eu posso dizer? Soberba, de modo algum. Mas porque eu nunca me envergonhei do evangelho mesmo, porque ele é poder de Deus. Então, se você perguntar por onde eu passei, eles vão dizer, não, a Gabriele deu testemunho. Amém. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu voltei, um amigo meu da faculdade virou pra mim, eu nunca imaginei ele falar isso. Falou assim, cara, vamos marcar um Outback, eu quero ouvir as experiências que você teve lá. Exatamente. Então, um menino que acho que nunca pisou na igreja. Então, assim, eu comecei a conversar com ele começou a querer saber sobre o assunto e eu vi que ele estava totalmente voltado a querer saber do que aconteceu lá. Então, a minha conduta, a minha forma de viver, de levar as coisas de Cristo, elas refletem em quem está à nossa volta. E foi o que aconteceu. E eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de sentarmos com toda a galera e conversar, e para que eles vejam, o reino de Deus, ele é muito além. Às vezes a gente fica com a visão muito limitada. Não, é muito além. Chega de religiosidade, chega de ficar entre quatro paredes, é pregar o evangelho, porque se você não pode falar, as suas atitudes falam por você. Exatamente. Entendeu? É isso. Isso é muito importante, que a palavra que deixa aqui agora essa noite, esse dia, esse vídeo, esse podcast é a seguinte.
Você que é jovem, não acha que sua vida se resume só a culto jovem, a encontro. Ou a casar, ter filhos. Exatamente. Ou então a procurar alguém pra estar arrumando namorado ou namorado, independente se fosse. A Bíblia já fala, jovem, aproveita a tua mocidade. Exatamente. Quanto mais cedo você estiver no campo e vivendo, no campo que eu digo, qualquer campo, tá? Não é só Amazônia e sertão. Campo que eu digo é seu vizinho, é a sua igreja, é a sua comunidade. Quanto mais cedo você estiver sendo usado por Deus, mais você vai viver do que Deus tem preparado pra sua vida. Eu tô com muita vontade de falar. Fala. Exatamente isso. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta, pessoas casando, vivendo, e a gente não fica questionando a Deus, mas muitas das vezes a gente se pega perguntando, Senhor, mas e eu? Só que quando a gente tá num campo missionário, as minhas perguntas que outrora eu fiz para o Senhor, eu já tinha até esquecido. De casamento, já não era mais isso. Era vivenciar mais vezes aquilo dali. É estar entre pessoas que precisam ouvir do evangelho. Como o Matheus falou, às vezes a gente se priva muito. E o evangelho, a vida com Deus vai muito além. Deus pode te dar uma casa? Pode. Deus pode te dar um excelente trabalho, uma faculdade, abrir as portas? Ele pode. Mas há algo muito além. E é ganhar almas para o reino. E isso tem muitas das vezes se perdido. E a gente não pode deixar a chama se apagar, porque nós somos a geração que vai fazer e está fazendo a diferença. Eu acredito nisso. Exatamente. É que a gente brinca muito sobre isso. Não quero arrumar alguém, quero casar, quero namorar. Essa é brincadeira. Mas o de verdade aproveita a sua juventude. Porque solteiros coisem das coisas de Deus. Solteiro. Exatamente. E lá a gente viu muito isso, né? Por exemplo, não adianta, o jovem tem a força. A gente precisa usar essa força que a gente tem para a obra de Deus. A gente foi com pessoas casadas, pessoas de idade. Nós 100% livres. É muito diferente. Então a gente precisa ir pro campo o mais rápido possível. A gente precisa ter esse contato, porque eu falo por mim, por conta própria. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Minha vida só foi transformada quando eu fui pro campo missionário. Exatamente. Porque eu comecei a provar e ver o que era o Evangelho. Porque ali eu vi, isso aqui é o reino de Deus. Porque às vezes a gente fica muito acomodado dentro da igreja. É tudo muito bom, ar-condicionado, uma poltrona boa, confortável, uma palavra, um louvor. Uma boa roupa. Vamos ficar aqui então, presos, parados, sem fazer nada. Falando então, pra quem já sabe. A gente precisa realmente trazer esse despertar. É muito importante pro jovem sair da zona de conforto. Eu falo por mim mesma. Eu tinha timidez pra pegar o evangelho, mas não porque era o evangelho, por conta de mim, a minha timidez. E Deus vem me quebrando com relação a isso, sabe? De não ter vergonha de falar do nome dele, porque se eu sou feliz com Jesus, eu sei que os outros também vão ser, e que eles precisam de Jesus, que eles precisam de um Salvador. Então, por mais que a pessoa... nossa, mas eu conheço fulano há 10 anos e fulano nunca precisou de Deus. Todo mundo precisa de Deus. A pessoa tem uma vida feliz, ela tem dinheiro, ela tem tudo, mas ela não tem Jesus, então ela não é salva. Então ela precisa ouvir do evangelho. Mesmo que venha de mim, que ela conhece há tantos anos, há 10 anos, há não sei quantos anos. Todos precisam ouvir o plano da salvação, o evangelho. Com certeza. A gente precisa sempre trazer essa questão, né? Do arrependimento dos pecados, confessar Jesus. Exatamente. E pra galera realmente entender. E, gente, jovem, falando pra jovem, não queime etapa. Isso Se você aí. é jovem, tem 17 anos, pra que você vai querer arrumar um namorado? Se você não vai casar agora. Se você não vai casar agora, você não tem condições, você não trabalha, como é que você se mantém? Olha para os que tá à sua volta, pras meninas, eu que sou menina, e meninas pros meninos, olha à sua volta como irmãos em Cristo. E aproveita pra juntos servirem a Cristo juntos. Eu tô na Amazônia, eu tô no sertão, eu tô na igreja, eu tô no meu vizinho, eu olho para o pessoal à minha volta como gente em potencial pra servir a Deus comigo. Eu olho à minha volta como pessoas com a mesma visão, o mesmo coração, pra servirem a Deus ao meu lado. Então pensem assim, não fique preocupado com o dia de amanhã, nem com quem você vai casar, com quem você vai... Só faz a vontade do Senhor, porque no tempo certo vai trazer a pessoa, no tempo certo você vai casar, vai trabalhar, vai ter o que você quiser. Mas use a sua juventude, você não tem responsabilidade, 17, 18 anos, você ainda está livre, está no colégio, 15 anos. Aproveite para essa sua liberdade que você tem por enquanto, essa pequena responsabilidade que você tem para pregar o evangelho. Quando você vai crescendo, vai vindo responsabilidade. Vai vindo tribulação, aí você chora. Vai vindo gente, aí já vem casamento, aí você vai ter que parar pra casar, tem Exatamente. atenção pra sua família, tudo mais. Gente. E isso é uma fase da vida que você pode ter depois. Então aproveita a fase que você não tem isso pra viver a vontade de Deus na sua vida. Gastem energia com algo produtivo, algo que vai dar fruto. Isso aí. Eu me formei agora em contabilidade. Talvez você se pergunte, a gente vai ver pro reino, não vai estudar, não vai trabalhar. Não, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de prioridades, nós estamos falando de planejamento, de você saber o que você quer. Às vezes a gente tá num momento onde jovens e adolescentes são totalmente perdidos. Exatamente. Se guiam por blogueiros. Aquilo dali é uma farsa, muitas vezes. Ideologia. Sabe?
ideologias totalmente contraditórias à palavra de Deus. Você tem que basear na palavra. Exatamente. Né? Eu me formei em contabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu me formei em contabilidade, eu tenho os meus planos, tenho os meus projetos, mas em primeiro lugar é o reino de Deus. Então a gente está falando aqui com propriedade. Muitos trabalham, estudam, vão se formar, e a gente está falando aqui para vocês da forma como vocês têm que encarar a vida. É querer estudar? Corra atrás dos seus estudos. É querer um excelente trabalho? Corra atrás, porque Deus abre porta. Mas é não se esquecer do reino de Deus e a sua justiça. E entender que, às vezes, os sonhos que a gente tem não são os sonhos de Deus. Isso aí. Deus tem sonhos pra gente muito melhores do que a gente imagina. Se você acha que esse é bom, os de Deus são melhores ainda. Eu já vi gente fazendo outras coisas totalmente diferentes do que elas tinham planejado por causa do plano de Deus, sabe? Deus tem um plano maior pra nós jovens, então a gente tem que aproveitar isso. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida, tá? Mas o que Deus quer pra sua vida? Então, siga o que Deus quer pra sua vida. A gente precisa ser mais, esqueci até a palavra, mas saber mais o que a gente quer, né? Quando você tem um objetivo, você sabe o que quer, você só vai traçando as metas aqui, ó. Você só vai seguindo o caminho. Mas às vezes as pessoas estão assim na igreja, não sabe pra que Deus te chamou. Se você tá dentro de uma igreja, né? Se você serve a Deus e você não sabe para aquilo que Deus chamou, sinto de lhe dizer que esse tempo todinho que você tá perdendo tempo. Porque você poderia estar totalmente ativo, trabalhando no reino de Deus, só que você não sabe. Para cada um, Deus tem um propósito, para cada um, Deus tem um chamado. O chamado que Deus tem na vida da Sara é diferente que tem na minha vida. Que tem no Mateus é diferente que tem no Gabriel. Mas qual é o propósito que Deus tem na sua vida? O que o Senhor quer? Talvez realmente, para você, talvez Deus não queira que... Deus não tenha que... um tempo totalmente 100% na... Como é que se fala? Em missões. No campo missionário. Mas integral. Integral. Isso aí. Corta e volta. Pode continuar. Às vezes, pra você, Deus realmente não tem um 100% tempo integral. Mas você precisa descobrir o que Deus tem na sua vida. E muitas das vezes, a gente renuncia, né? Eu tenho a certeza que tem pessoas já na minha casa, né? Entes, familiares, que não servem a Cristo, mas através das nossas atitudes, das nossas viagens, daquilo que nós fazemos, glorificam o nome de Deus. Eles veem Cristo em nós. E isso também acho que é muito importante. E testificando o que a Gabi falou, isso é muito importante. Quantos anos, Gabi? 24. 24 anos, eu tenho 25. A Gabi é formada em contabilidade, se formou em uma missão. Eu tenho 25 e sou formado em engenharia de produção. E desde meus 16 anos eu faço missão e tô nesse ramo. E desde criança eu prego o evangelho pra todo mundo. E nunca me faltou nada. Nunca isso aí. Tive problema com nada. Você tá entendendo que eu sou formado em engenharia? Tipo, é difícil, não é fácil. Eu repeti cálculos 3 vezes. Eu repeti também. Jesus. Nunca deixei de fazer missão. Eu repeti prova indo em viagem missionária. Já repeti período, porque o professor não queria me dar uma segunda chance. E tudo isso, nada me faltou. O Senhor me honrou. É isso aí. Eu demorei um ano a mais? Amém, mas me formei. Hoje sou formado. Tá igual hoje eu tô no campo missionário. Hoje a Gabi é formada, se formou no campo missionário. É isso aí. Entendeu? E, tipo assim, em nada, faltou nada pra gente. A gente não perde. Exatamente. O propósito nosso é viver pra Cristo. E isso pra você, jovem. Agora o segundo ponto pra você, pai. Você, pai, invista no seu filho. Porque eu tenho certeza que nós que estamos aqui somos frutos dos investimentos dos nossos pais. Principalmente eu. Meus pais investem em mim desde que eu sou pequeno. E glória a Deus pela vida deles, porque hoje só sou o que sou, só tô onde eu tô, por causa do investimento deles. Então você que é pai, fica vendo teu filho, perdendo teu tempo, jogando Free Fire o dia inteiro, uma criança que não faz nada da vida, que não se envolve na igreja, os adolescentes estão perdidos por aí, caraca, investe na vida deles. Pastoreie os seus filhos. A responsabilidade é dos pais, né? Exatamente. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela não se desviará dele. E ensinar não é mostrar o caminho, é andar junto. Exatamente. É isso aí. E nós somos frutos de pais que investiam, que andavam juntos. E hoje só somos o que somos porque nossos pais investiram na gente. E uma coisa que eu vejo também muito, eu trabalho em escola, né? Uma coisa que eu vejo muito em crianças desde que elas são pequenas, são os pais se importando muito com nota, com prova, com vestibular, com faculdade. Quem vão ser no futuro? Uma criança. Que vão ser no futuro, exatamente. E a gente precisa entender que os caminhos de Deus são o melhor. Então, desde pequeno, se você ensinar pro seu filho que o caminho de Deus é o melhor, ele vai entender, ele vai ser guiado por isso. E quando a gente chegar lá no céu, Deus não vai falar, me dá aí o seu diploma de engenharia, me dá aí o seu diploma de medicina. Não, se vocês... eu vou focar muito no vestibular, vou focar muito... Cara, você é jovem, foque no vestibular sim, mas não dependa disso da sua vida, não dependa disso. Eu fiquei mal porque eu não passei no vestibular, ainda não fiz faculdade. Não se sinta mal por isso, sabe? Invista no reino de Deus, porque aí sim você vai ter frutos, vai gerar resultado. Desde pequeno, desde que você esteja no caminho do Senhor desde criança. E falando de pais, né? Minha mãe, por exemplo, sempre, desde pequeno,
lançou essa semente, né? De ir à escola dominical, de ir aos cultos. Então é algo que a gente realmente aprendeu desde a infância. E nós somos frutos disso. Então é importante os pais se posicionarem. O cajado tá na mão dos pais. De serem abençoadores. Os pais, agora eu não quero usar mais o cajado, né? E outra coisa o cajado é necessário. Às vezes os pais não querem nem investir nos filhos porque estão ocupados demais em investir neles mesmos. Pai, se você tem um filho, ele é a flecha que vai mais longe que você. Ele é o que vai aonde você não foi. Exatamente. E os pais vão responder pelo Senhor. Né? Então, se você tem um ministério que está atuando, está bombando, caramba, não esqueça do seu filho. Não seja que nem o profeta que deixava seus filhos de lado e foi maldição pra vida dele. Eli. Seus filhos morreram novos. Nos seus filhos. E isso é a palavra que eu vou deixar aqui pra vocês hoje. Falar uma coisa? Eu queria falar uma coisa rapidinho. Outra coisa pros pais. Não se preocupe se o seu filho quiser ser missionário. Não se importe. Mas você vai passar fome. Mas você vai pro campo missionário e vai ficar lá quanto tempo? Apoie o seu filho com relação a isso. Diga que vai dar tudo certo. Exatamente. Eu tô falando assim, porque minha mãe, ela é pastora, né? E ela sempre me apoiou com relação a isso. Ela sempre me apoiou questão missionário. Falei pra ela, mãe, um dia eu vou largar tudo pra fazer missão. E ela, sabe, aquele coração de mãe, sabe? Fica meio receoso, fica pensando, meu Deus, o que minha filha vai fazer? Como é que ela vai sobreviver e tal? E Jesus supre isso. Deus supre essa necessidade. Se você fala pro Senhor, Senhor, eis-me aqui. Então, tudo que o seu filho precisar, Deus vai suprir. Então, pais, enviem seus filhos. Se ele quer, vá, entendeu? Se ele quer apoiar, apoie. E isso é o mais importante. Sim, às vezes os pais olham assim, nossa, nós somos de uma geração tão difícil e tudo mais, mas os pais precisam ensinar os seus filhos a serem luz. Que por onde eles passarem, as trevas são dissipadas. Porque onde a luz de Deus chega, alguma coisa tem que acontecer. Né? A luz traz... como é que você fala? Vai ter que cortar de novo, Cocô. Dissipa as trevas. Isso aí. Onde a luz chega, dissipa as trevas. Então, às vezes, tem pais que tem medo. Ai, meu filho, esse mundo tá tão mal, mas se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quem guarda é o Senhor. Exatamente. A prosperidade, quem dá é o Senhor. O Senhor é a prosperidade. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando nisso. Ai, meu filho vai... O Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor entrega. E se você falou, eis-me aqui, o Senhor protege. Só o Senhor confiar. vai na frente. O engraçado é que acontece, os pais apresentam os filhos no altar, né, quando nasce. Mas depois não deixa. E depois querem pegar o controle da vida. Exatamente. Não, o filho é meu, o controle tá na minha mão. E esquece que Deus é soberano, né? E aí tem um plano pra cada criança, cada filho. Exatamente. Então, pais e jovens, tem exemplos aqui de futuros engenheiros, gente de contábil, que eu não sei o que é contador, professores, todos jovens que estão no campo missionário e que nada lhe faltou, deram importância para os estudos, mas deram mais importância para Deus. Isso é muito importante. E para finalizar o nosso podcast, agora, que era para finalizar antes, mas vamos finalizar agora, vamos abrir um espaço para as perguntas. Ver se alguém mandou alguma pergunta, se alguém quer responder, se alguém mandou alguma pergunta. Vamos ver. Me enrolei. Se não perguntou, a gente faz. Oh, Deus. Nós mesmos. As perguntas. Pode ser. Alguém mandou, não? Mandou. Ih, bastante perguntas. Deixa eu ver. Rapidinho, mandaram algumas perguntas aqui pra gente, a gente vai responder. Vou perguntar aqui pro Matheus pra ele responder. Quando será a próxima viagem? Já tem. Meu Deus! É sempre a mesma pergunta. Eu abro caixinha no meu perfil também essa pergunta, no ID essa pergunta. Gente, vamos lá. As viagens missionárias são todas planejadas por Deus. A gente não planeja nada. Desde o sertão até a Amazônia, a gente ora e o Senhor abre a porta. Por enquanto, a gente não tem nada planejado. A gente tem a expectativa de voltar ano que vem à Amazônia. Tem a expectativa de voltar pro sertão. Mas a gente tá orando, esperando a confirmação do Senhor de sentar, de rever os planos, sentar com os líderes da APC, sentar com a Isabel, sentar com Moisés. A gente vai sentar, vai orar junto, vai se reunir. E se for da vontade do Senhor, a gente vai estar firmando de novo essa viagem, vai estar voltando pra Amazônia. Como vocês ouviram aqui, né? A gente falou aqui no podcast. Nossa vontade é de voltar. Mas a gente não faz nada sem oração. Então, quando estiver confirmada a próxima viagem, a gente vai estar divulgando no Instagram do ID. É só ficarem atentos. Exatamente. Próxima pergunta, Sara responde. Ai, meu Deus. Quais as dificuldades e queixas das comunidades indígenas que eles têm enfrentado? Eu acho que o problema que a gente mais viu foi a questão da saúde, né? Sim. Eles têm muita dificuldade na área da saúde. Todos que a gente chegou, eles falam que não tem uma saúde digna, não tem um local, assim, de atendimento. Nada. Questão sanitária também não tem muito boa, sabe? Eles não
são tratados como seres humanos dignos, né? E o que eles querem serem tratados Exatamente, o que eles querem é serem tratados com dignidade. Então, acho que essa foi uma necessidade muito grande deles. E todas as comunidades que a gente foi, era o que eles mais pediam. Ajuda na área da saúde, ajuda na parte sanitária, e era isso. A próxima pergunta pra Gabriele vai ser, vocês têm noção do impacto causado lá? Eita, meu Deus. Acho que um pouquinho a gente tem, sim. Eu acho que talvez a gente vá saber 100% quando voltarmos lá e vermos os frutos que foram gerados através da nossa colheita. Mas, nós até falamos aqui no início do podcast da menina que falou que Elaine, que algo queimou dentro dela quando ela viu a nossa equipe. Então, dali, eu creio que não só naquela aldeia, mas em todas as aldeias, nós deixamos algo de Deus ali. Amém. E nós cremos que Deus fará a obra. Amém. Pra finalizar, vou responder aqui. Por acaso foi contabilizado as conversões? Foram. O relatório sai terça-feira. Vai sair semana que vem o relatório. O relatório vai sair e a gente pode divulgar no... Isso, ó, conversões, quantas pessoas a gente atuou, quantas pessoas não foram corrigidas, mas ouviram a palavra, tudo isso vai ter um relatório que vai sair. Então, finalizou. E é isso, gente. Perguntaram aqui como funcionou o evangelismo. Pode responder, Matheus. Como foi o evangelismo? O evangelismo foi de porta em porta. A gente evangelizou porta em porta e a gente também usou a técnica das cores, né? Do plano da salvação. Amarelo, preto, vermelho. Abrangeu não só para as crianças, mas para os homens e as mulheres também. A gente evangelizou também na fila, enquanto as pessoas estavam... Então, toda a nossa evangelização foi nesses itens, assim, de triagem médica, de porta em porta, de cada área de atuação, mulher, jovem, adulto, e tudo com base no vamos conversar com as pessoas, vamos ouvi-las, vamos sentar juntos, vamos estar juntos. E sempre, não é só sentar e conversar, bater papo, jogar papo fora, sempre, no momento oportuno da conversa, a gente pregava sobre arrependimento e salvação em Cristo Jesus, que essa é a nossa base. Amém. É isso, galera. É isso? Gente... Muito obrigado, vocês que ouviram, assistiram. E esse foi mais um IDCast. O podcast da Associação Missionária Cristã ID. Muito obrigado, gente. Deus abençoe e até a próxima.